Você existe. E o capítulo 3 começa em um ponto diferente. Ele começou com uma alma suja se encontrando com uma entidade. Então, ela decide olhar nossas memórias para ver quem somos. E essa alma é de Andrew, num cenário onde temos que sair do ponto de ônibus da nossa casa até o quarto andar do nosso apartamento. Depois de caminhar entre os livros, vamos parar em um cenário onde Andrew tem que colocar o retrato com os rostos corretos e colocar todos e a janta na mesa enquanto a mãe está no trabalho até às 6 da tarde. Mas, de acordo com as regras não ditas da mesa, Ashley não pode ficar perto da mãe, e sendo assim, teremos um jantar pacífico. Então, a entidade se questiona sobre como uma alma suja pode ser tão mundana, mas ela nota que foi redirecionada para as memórias erradas. A entidade percebe que nós devemos ter um grande instinto de mentiroso para conseguir fazer isso no nosso estado confuso. Isso desperta sua curiosidade e ele investiga ainda mais nossas memórias. Agora, numa memória que você nem sabia que tinha, vamos parar em um cenário onde precisamos andar dentro da linha, ou das flores vermelhas. E, se pisarmos fora, o fantasma, vulgo sua mãe, grita com você, enquanto fazemos trabalhos domésticos e a Ashley desenha na parede. Não importa o quanto você atrase o trabalho da escola para fazer as tarefas de casa ou cuidar da Ashley, nunca é o suficiente. Não importa se você vai ter que escolher de quem vai levar a bronca, nunca é o suficiente. Sei que é tedioso, mas aguenta aí mais um pouco. Não consegue fazer isso? Pensei que você fosse melhor que isso. Não estou pedindo muito, estou? Olha, só cala a boca e faça o que eu mandei. Desde quando você é tão irresponsável? Pare de agir como se o mundo te devesse algo. Coitadinho de você. Cale a boca, seu merdinha mimado. Você não tem ideia de como eu sou boa pra você. Você acha que eu gosto disso? Você acha que é assim que eu queria que minha vida fosse? Todo dia eu trabalho em um emprego merda, sendo humilhada pra todo canto. Dou duro pra manter um teto sobre nossas cabeças e comida na mesa. E você não consegue nem cuidar da sua irmã? Que tipo de ingrato, egoísta e preguiçoso eu criei? Jesus Cristo! No fim, você completou o estudo de como ser uma decepção. Depois disso, voltamos para a entidade que nos diz que nós ainda não estamos lá. Então, ele propõe uma amizade por enquanto. Ele marca sua alma para te encontrar depois e diz que está ansioso pelo seu despertar. Mas, antes que ele esqueça, ele diz que aqui está os seus vegetais prometidos. Perfeito! Está escrito no seu teste. Isso deve ser um erro. Bom trabalho, Graves. Continue assim e você irá longe. Sua primeira nota máxima. Talvez você realmente pudesse ir longe. E talvez esse lugar fosse tão longe que você não precisaria voltar. Durante o almoço, na escola, Andy está com seus amigos e Ashley vem o incomodar. Todos ficam desconfortáveis com sua presença, mas ela logo é levada pela professora para a diretoria por chamar sua colega de nomes feios. Inclusive, ela chama a professora de um nome feio também e diz que se chamar a mãe, ela vai fazer o mesmo. Ela deveria estar lá, mas ela veio para cá, e nós vamos atrás para levar a mochila que ela deixou para trás. Aqui,
Vemos a menina morta e a Júlia criança, e um diálogo dos amigos do Andy falando que se fosse sua irmã, teria dado um soco nela. Você sente vontade de dar um soco nele por dizer isso. Ao chegar lá, a professora pergunta por que não consegue entrar em contato com os pais. Andy diz que eles estão trabalhando no horário que ela liga. Ao interagir com a Leila, ela diz que sabia que você viria atrás, então você entrega a mochila para ela e fala para ficar com suas amigas no refeitório, senão você vai ficar sozinha. Mas Leila diz que já está sozinha e que não tem amigos, porque elas são muito chatas. Então ela te pergunta se você quer matar a aula, mas ao lado da professora não dá certo. No fim, Andy vai embora zoando a professora sobre esse papo de não usar apelidos. E Leila diz que vai fazer amigos como ele pediu se ele esperar ela na saída. E a professora murmura algo sobre as maçãs não caírem longe da árvore. Mãe, eu realmente tenho que ir? Tem outra prova segunda. Eu queria estudar para... Provas na sua idade não valem nada. Além disso, você pode estudar na casa dos seus avós. Agora, onde está a Leila? Precisamos ir. Acho que ela pegou detenção. De novo? O que foi dessa vez? Na verdade, nem me diga. Eu aposto que foi a senhorita Kant sendo ela mesma. De novo. Ela sempre me olha de cara feia. Tipo, desculpe, sinto muito por você ter que fazer seu trabalho. Sabe quem paga para você fazer seu trabalho? Por que virou professora se odeia tanto crianças? Eu aguento essa merda todo dia e nem sou paga. Inferno, eu tenho que pagar por isso. Finalmente, aí está você. Nem se preocupe em tirar os sapatos, já estamos saindo. Andy, por que você não me esperou? Eu não disse que faria isso. Sim, você disse, seu saco de lixo inútil. Leila tinha plena intenção de te acertar com o sapato. Felizmente, a mira dela é uma merda. Ashley, se fizer isso de novo, está de castigo. Feito, eu não quero ver o vovô e a vovó mesmo. Acha que eu quero? Pare de ser difícil e calce os sapatos agora mesmo. Eu te odeio, eu te odeio. Não posso lidar com isso agora. Ou nunca. Andrew, você pode cuidar disso? Bem, depressa, antes que ela faça escândalo. Entendido. O que eu preciso fazer para você colocar seus sapatos? Não sou mais sua amiga. Nunca fui seu amigo, imbecil. Sou seu irmão. Bem, agora eu definitivamente não vou calçar. Ah, é? Ah, é, olha só. Enquanto corremos atrás da Leila e depois a encontramos, ela grita e acaba chamando a atenção da vizinha, que reclama do barulho e que vai fazer uma advertência contra eles. Andy fica preocupado, pois outra advertência por isso é um problema para sua mãe, mas Leila diz que barulho vai ter quando ela puxar sua faca. Entretanto, a única reação da velha é falar que a paternidade na adolescência é uma tragédia. Então, para resolver isso, Andy propõe esconder seus sapatos para ela procurar. Se ela achar, ele faz o dever de casa dela, mas não importa o resultado, porque você vai fazer de qualquer jeito, mas pelo menos ela acalmou e quis vir junto. Então Andy pede para ela não contar para a mãe sobre a vizinha e ela diz que promete. Tudo pronto para ir? Você não fez escândalo, fez?
Não, tá tudo bem. Exceto que a fofoqueira vai nos denunciar de novo. Ótimo, exatamente o que eu precisava. Eu não acho que ela vai, ela só nos repreendeu por sermos barulhentos. Desculpa. Tanto faz. Nós precisamos ir. Faça melhor, Andrew. O que foi isso, sua tagarela? Talvez da próxima vez você me espere depois da aula como deveria. Que Deus conceda a morte a essa criatura, foi o que você pensou. Vocês vêm ou não? Agora, crianças, prestem atenção. Meu amigo quer esse carro de volta exatamente como pegou. Por favor, não façam bagunça. Crianças, estão ouvindo? Andrew! Sim, sem bagunça, entendido. Quando chegarmos, é melhor estarem se comportando. Não preciso de uma única desculpa para o seu avô reclamar de mim. Querida, duvido que ele precise de desculpas. Querido, o que quer dizer com isso? Você conhece meu pai, ele sempre encontra algo. Não precisamos ir, eu faço mais turnos noturnos para pagar a lava-louças. Nem pensar, isso faz mal para a sua saúde. Aliás, amor, se o seu pai perguntar sobre o carro, diga que acabamos de comprar. Isso vale para vocês também, pestes. Se perguntarem algo, estamos ótimos. A única razão para precisarmos do dinheiro deles é porque compramos um carro. Entendi, mãe. E você, querida, entendeu? O quê? Por que você está falando comigo? Certifique-se que ela entenda, Andrew. Já chegamos? Eu tô entediada. Por que você não desenha algo? Não, espera. Eu não trouxe nada para ela desenhar. Sim, eu vou desenhar o último episódio. Me dá isso. E olha isso. Seu desenho mostra um lagarto segurando uma nota de perturbação, escrito direto em cima das suas anotações. E aí? E aí, o que achou? Está ótimo, Leila. Bem-vindos, bem-vindos. Que bom ver vocês. Obrigada. Que maravilha podermos tirar um tempo para nos reunir. Maravilha não é a palavra que eu usaria. Deixa eu adivinhar. Estão sem dinheiro de novo? Quanto estão devendo agora? Não lembro de cabeça. Quanto você devia depois de terminar sua graduação? Não, o que estou dizendo? Esqueci que você não tem uma. Isso mesmo, eu tenho uma carreira. Querido, não xingue. As crianças podem ouvir. Certo, pelo menos as crianças cresceram. Como você está, Andrew? Estou bem, obrigado. Fui muito bem em uma prova. Como deveria. E você, Ashley? Por que você ainda não morreu? Você é tão engraçada, Leila. Sério? Depois de ficar tão animada para vir aqui a semana toda? Eu fiquei? Por que vocês dois palhaços não levam as malas lá para cima? Certo, entendido. Dentro da casa, podemos escutar a conversa do avô com o nosso pai, onde ele fala que ele tinha um futuro brilhante. Ele era para ter sido um advogado se não fosse sua mulher. Ele diz que é nojento engravidar aos 15 anos e que fez um teste nela para saber se seus filhos são seus mesmo, mas infelizmente eles são seus. Seu avô diz que o Andrew é um bom menino, então tá tudo bem, mas a Ashley é igual à mãe. Ele sugere bater nela, mas seu pai diz que não vão nos criar com violência, apesar que eles não estão nos criando. Ao subir, deixamos nossas coisas e a avó nos manda ir pegar alguns mirtilos. E, durante a coleta, Andrew abre um lugar abandonado perto do quintal dos avós. Ele diz que é perigoso e que não devíamos estar aqui,
mas Leila fala que foi ele que abriu. No chão há um cinzeiro e um isqueiro, mas não há cigarros. Que pena, queria experimentar. Espera, talvez dê para acender esses já usados. Que diabos, Leila? Fumar faz mal. Acho que parece legal. Não parece funcionar para o pai. Mas gangsters fumam nos filmes e são tão legais. Eles fumam charutos, não cigarros. Rockstars também são legais. Algo te diz que ela vai crescer gostando de bad boys. Não fume, Leila, dá rugas e câncer. E rockstars não namoram mulheres cancerosas e enrugadas. Não quero namorar um rockstar. Vou casar com você quando crescer. Você tá bem? Você já é velha demais para falar bobagens assim? Não ligo. Quero um casamento shotgun. Você sabe o que é isso? Vamos começar um tiroteio na igreja. Matamos todo mundo para ganhar um prêmio. É uma viagem de férias para o espaço. O resort se chama Lua de Mel. Ouvi dizer que é super legal. Não. Não? Não. O pântano abaixo da varanda também chama a atenção da Leila e diz que esse episódio se chama Andy e Leila. Mas o Andrew interrompe falando, e o pântano, que eles não entraram. É perigoso ir lá. Mas voltamos e entregamos as frutinhas, e Andrew finalmente vai estudar. E agora? Agora eu vou estudar. Chato! O que eu faço? Se vire, acho. Andy, eu tô entediada. Oi, entediada. Eu sou o ocupado. Vamos brincar de esconde-esconde? Não vou brincar. Vai sim, sem espiar. Ela vai voltar quando perceber que você não está procurando, provavelmente. Você finalmente consegue estudar. A Leila não voltou. Já está ficando tarde. Provavelmente nada para se preocupar. Droga, cadê ela? Então o Andrew vai procurar a Leila enquanto evita falar para a mãe. E ele acaba indo parar no porão da casa abandonada ali perto. Achei que ela estaria aqui com certeza. Chega de joguinhos, saia já. Você sente algo te observando. Eu sei que é você, Leila. Nenhuma resposta. Tudo bem, eu vou deixar ela me assustar. Não há nada no armário. Olha, não temos tempo para isso. Que tal você sair e eu como os seus vegetais? De acordo. Mas o quê? Quanto tempo eu fiquei fora? Como eu desmaiei? Eu achei que tivesse comido o suficiente. O grito veio de fora.
Era só a Lily com medo de aranhas, pois ela tentou voltar para cima escalando a árvore. Mas o galho quebrou e surgiu muitas aranhas dele. Andy faz de tudo para tirar ela de lá, mas ela cai na lama do pântano e fica toda suja. O que significa que você está fudido. Você até tenta arquitetar um plano para resolver isso sem a mãe saber, mas ela estraga tudo. No fim, o mesmo de sempre ocorre. Você é responsabilizado por tudo após contar o que aconteceu. E sua mãe diz que está decepcionada, enquanto sua avó tenta amenizar a situação. Mas a mãe não deixa você voltar lá para cima. Ela manda você ir plantar os brotos no jardim, longe do que você quer fazer, que é estudar. Faça o que sua mãe mandar. Ela só quer o seu bem. Diga, Andrew, você já pensou em se tornar um advogado? Pai, pare! Olha só, é o fruto do seu trabalho. Isso não te alegra? Por que eu sempre sou punido pelas cagadas da Ashley? Por que eu sou mais velho e deveria impedi-la de arrumar confusão? Por que ninguém me impede de arrumar confusão? Injusto. Andy, a lama saiu. Vamos brincar com algo. Não posso agora. Por que não? Ainda está bravo por ter levado uma bronca? Foi culpa sua. Por favor, vá. Preciso cuidar do jardim. O que há de tão bom nesse jardim, idiota? O quê? Para! Pronto, não tem mais jardim para cuidar. Agora podemos brincar. E aí, vamos brincar ou não? O jantar está pronto. Tá bom. Ainda não terminou aí? Se concentra, Andrew. Agora se apresse e faça de novo. Tá tudo bem, tudo bem. Só preciso conseguir uma bolsa de estudos para bem longe daqui. Ela não pode me seguir para lá. A avó está limpando a mesa. Desculpe, querido. Me disseram que você não iria jantar hoje. Acho que era de se esperar. Se você diz... O que você acha de amanhã fazermos um café da manhã bem reforçado? Claro, obrigado. Boa noite, vó. Durma bem, querido. Um monte de papel rasgado. De nada. Ao inspecionar melhor, você percebe que são seus livros. Agora, você não precisa mais estudar. Não tá feliz? Parece que você ficou sem desculpas para não ficar comigo. Chega! Vem cá. Isso já estava para acontecer. Mãe! O que é agora? Andy me bateu. Não, não bati. Ainda? Querida, vai incomodar sua avó um pouco. Mas... Agora! Odeio todos vocês.
odeio! Quanto a você? Você escolheu uma ótima hora para começar a aprontar, Andrew. Eu? Olha o que ela fez com meus livros. Por que você deixou onde ela poderia pegar? Ah, sim, eu esqueci. Ela pode fazer qualquer coisa. Andrew. Ok. Senta aqui comigo um pouco. Ok, olha. Você é um menino muito inteligente, Andrew. Na verdade, você é o menino mais inteligente que eu conheço. Inteligente demais para ficar brigando por qualquer coisinha. Especialmente como convidado na casa de alguém. Você está se fazendo de idiota. E está me fazendo parecer idiota por ter criado outro idiota. Desculpe. E se somos todos idiotas aqui, devo começar a bater em você também? Bem, devo? Isso ajudaria em algo? Se eu te dar uma surra agora, isso vai consertar seu comportamento? Não. Desculpe por tentar bater nela. Não vou fazer de novo. Por que você não se dá bem com a Ashley? Ela te admira tanto. Estou tentando. Mas ela está em todo lugar, o tempo todo. É que eu vou sufocar. Ela está me devorando vivo. É assim quando se tem uma irmã. Ashley ainda é pequena, então ela não sabe como se controlar direito. Cabe a você mantê-la segura e protegida. Você, não nós. Você. Leiley é problema do Andy e de mais ninguém. Você não vai ser um bom irmão para ela? Ah, entendi. Acho que você não vai ser. Eu vou. Isso aí. Sabia que podia contar com você. Olha, a vovó me deu um livro. Lê pra mim. Pergunta pro Andrew. Boa noite, seus diabinhos. Você não está bravo ainda, está? Não, claro que não. Você quer que eu leia algo pra você? Sim, isso. Era uma vez uma terra muito, muito distante. Ou, na verdade, não tão distante. Você podia visitar a qualquer hora, mas se perguntasse para sua mãe por que nunca fomos, ela diria que é muito longe. Era esse tipo de distância, mas enfim. Um dia, um jovem... Você está bem? Quer ser minha amiga, Leiley? Achei que já éramos. Desculpa, eu não... É que eu não gosto de você. Acho que você não gosta de ninguém, sinceramente. Além disso, ninguém gosta de mim, então você não gostar de mim é a mesma coisa. Mas pelo menos você é legal comigo. Ou pelo menos você era legal comigo. Eu retiro o que eu disse. Há algo que eu gosto em você. Sério? Sim, sua percepção, embora você pareça não usar muito. O quê? Digamos instintos. Que? Tipo algum animal? Combina, não, seu animal? Tanto faz. Ainda significa que você gosta mais de mim. Mesmo que o seu mais seja um tiquinho acima de nada. Viu? Você é divertida. Você é quem precisa ver isso. Eu sempre fui divertida. Agora você é chata de novo. O quê? Por quê? Tão irritante. Irritante? Olha eu sou o Andy e sei palavras difíceis. Cala a boca você. Apesar disso tudo já ter começado antes, foi aqui onde tudo começou de fato.
porque Andrew se encontrava como nada mais que uma mão de obra, uma decepção ou um erro. Desde cedo, a mãe o moldou para suas vontades e fez dele quem ele é. Andy é alguém apático e muito diferente das outras crianças, alguém que constantemente vive num mundo onde finge ser o que não é e sempre está na verdadeira solidão, mesmo que rodeado de pessoas. Ashley, numa situação de abandono semelhante à sua, vê em Andy alguém que está com ela, e usa do medo da mãe e das necessidades de aprovação do irmão para o impedir de abandoná-la. Andy foi mandado pela mãe para cuidar de sua irmã, mas ele já tinha muito a fazer e era pressionado pela mãe e pela irmã. Nessa específica cena, vemos o momento que Andy percebe que ela é a única que consegue perceber quem ele é. A partir daí, Andy ficou com a Leiley, sempre dependente dela. Mas, assim, ela cresceu cada vez mais para cima de você. Cada vez mais ela fazia coisas absurdas, te desrespeitava, passava por cima de você e te tratava como um brinquedo em nome da sua companhia, enquanto você é obrigado a aceitar tudo. Isso é Andy e Leiley, e essa cena é o começo de tudo isso. Razoável está escrito na sua prova. Faça melhor. Você pelo menos tentou? Por que eu tentaria? Não beneficia a Leiley. Agora são só vocês dois. Ou talvez sempre tenha sido assim. Só você e a pilha de merda que é sua irmã mais nova. Andy e Leiley. E Leiley e Andy. Andy e Leiley. Você ainda está chorando por aquela vadia? Andy da Leiley. Sai de perto, porra! Leiley do Andy. Seu irmão do caralho! Andrew e Leiley. Nada mais é engraçado pra você. Andrew e Leiley e Andy e Leiley e Andy. Andrew e... Nem sei por que mantenho você por perto. Leiley, sempre Leiley. Andrew e Leiley e nunca Ashley. Parece que um pouco dos seus pais ainda está sob suas unhas. Ainda? Droga! Ei, acorda! Achei que você ia ficar de vigia enquanto eu dormia. Vigiar o quê? Não está acontecendo nada? Foi mal. Devia saber que não devia pedir nada para você. Então, para que estamos aqui? Só por comida e sabonete. Ah, e eu quero checar o jornal. E ao interagir com o jornal, Ashley pergunta o que foi e ele inventa uma desculpa para disfarçar, que na verdade não era tão desculpa assim. Ele diz que não faz ideia do que os pais fizeram. Se todo mundo que vendesse a alguém ganhasse o suficiente para dar entrada em uma casa, eles nunca teriam lucro com os órgãos. A única coisa que ele consegue pensar é na fraude de seguro de vida, mas isso também não faz sentido, porque o seguro dá menos dinheiro de acordo com a situação atual do indivíduo, o que faria com que eles não tivessem valor nenhum. Então, Ashley reclama que ele sempre está preocupado, mesmo quando está tudo bem. É aqui que se desperdiça os ganhos com bilhetes de loteria.
Em outra interação, Ashley diz que precisa de absorventes, o que é bom, pois significa que ela não está mais desnutrida e nem grávida. Ela tenta fazer essa brincadeira com Andrew, pois não sabe o que ele estava fazendo quando ela estava desmaiada. Mas Andrew não leva como uma brincadeira. Então, ao interagir com o caixa, vemos uma câmera de segurança e podemos pensar o quão fodida nós estamos agora. Mas, de qualquer forma, vamos nos lavar no banheiro. E Ashley novamente faz uma piada sobre o motivo de estarmos demorando no banho, mas Andrew novamente não leva na brincadeira. Acho que está claro que eles não estão de boa como Ashley achava. Entraram 2 policiais na loja enquanto Andrew tentava pensar no nosso próximo passo. Então, para disfarçar, Andrew decide agir normalmente até a Ashley sair do banho. Ele pega um jornal que o deixa mais nervoso ainda, pois nele havia uma notícia de um pescador que achou crânios de novo no mar. Mas, se você ficar no lugar, o guarda esbarra em você, e agora você precisa de uma desculpa para o seu nervosismo. Se você disser que está nervoso para o primeiro encontro, o guarda vai dar dicas para conquistar a gata. Então, ele te faz ir até a Ashley, que está boiando nessa situação, e falar que ela tem um brilho nos olhos e pedir um beijo. Sendo pressionado por ele, você faz o que ele disse. Ashley fica desconfortável, mas, ao perceber a situação, ela te zoa, insistindo para dar um beijo. O que faz Andrew deixar o guardinha orgulhoso, pelo menos. Se você disser que está com problemas no estômago, você vai dizer para o guarda que quer ir ao banheiro. Mas ele está ocupado. E quando você pode entrar lá com a Ashley, você dá descarga várias vezes para disfarçar. Mas isso chama a atenção, porque os guardas ouvem a Ashley falando e vão lá ver. No fim, fingimos que não vimos. Enfim, independente do ocorrido, saímos do local e Andrew decide esperar os policiais irem embora para pegar o carro, porque ele está sem placa e a suspeita já é grande. Eles decidem ir para um local alto, ali no mato, para ficar olhando de longe. E, no caminho, após empurrar umas pedras, encontrou uma caixinha pequena. Dentro tem um anel de noivado. Alguém se ferrou, hein? O que tem dentro? Edgar e Natalie Forever. Eu enterraria isso também. É isso, ou o Edgar vai ter dificuldade em encontrar um elemento-chave na sua proposta. Acha que esse anel vale alguma coisa? Acho que nós veremos. Deixa eu experimentar. Por quê? Qual é? Quando eu vou ter a chance de usar um desses? Vá em frente. Olha só para isso. Parece um pouco grande para você. Tá, penhore. Eu ia fazer independente disso. O que você colocaria nos nossos anéis? O maior erro da minha vida. E agora? Agora a gente espera até os policiais saírem. A gente vai entrar no carro e ir para bem longe. Grandes planos. E aí? E então? Eu vou saber? Eu não tenho ideia desde que a gente saiu do apartamento. Inferno. Eu nem sei o que constituiria um resultado favorável a esse ponto. E depois? Será que a gente realmente precisa ficar fugindo pro resto das nossas vidas? Continuar a viver com o mínimo e esperar e torcer para que nenhum de nós fique doente nunca? Então você vai simplesmente me ignorar, é? Isso é uma merda o que eu faço. Se fosse só eu, ficaria tudo bem. Eu poderia fazer amigos e dormir de favor até eu conseguir uma vida nova. Mas a Ashley não consegue se comportar nem fudendo. E sem dúvidas ela vai começar a ficar louca assim que eu passar tempo com qualquer outra pessoa. O que eu deveria fazer? Eu não consigo consertar isso, mas consigo. Pronto. Se o pior acontecer, eu atiro em todos eles. Você pode levar isso a sério. Eu estou falando sério. Eu não tenho escrúpulos sobre atirar em alguém, você incluso, se for isso que eu tenho que fazer, tanto faz.
uma ameaça de morte casual. Que bom, tanto faz. Eu estou cansado. Você poderia me dar um minuto para pensar? Qual é? Chega desse negócio de pensar demais. Você não percebeu que não ajuda em nada. Ashley, por favor. Eu realmente gostaria de ter um pouco de espaço agora. Me desculpa, apenas me dê 20, não, 10 minutos, tá bom? Eu só preciso de 10 minutos para sentar com meus pensamentos. Por que você não pode compartilhar seus pensamentos comigo? Por que você está me afastando? Porque eu perguntei. Olha, eu não estou te afastando. Sim, você está, idiota. Literalmente, tudo que eu queria é que você se sentisse melhor, mas você está mandando eu me fuder. Bater sua cabeça contra as pedras seria mais frutífero que esta conversa. Não faça isso agora. Eu estou fazendo isso, é? Eu sou a errada da conversa de novo. Eu não fiz nada além de tentar te ajudar. E você sabe o que seria muito útil? Eu pular desse penhasco. Eu aposto. Deixa eu usar o amuleto. Por que não? É que não funciona a qualquer hora desse jeito. Você vai me deixar eu usar se eu carregar ele pra você? Ainda não? Coé, seja legal. Você está a um pequeno passo em falso de receber o que merece por todos os seus atos horríveis. Mas ainda assim, essa vadia não vai colaborar com você de jeito nenhum. Certo. Então, eu deveria mencionar. Eu só tô pedindo por cortesia. Sim, bem, devo mencionar também. Eu não me importaria que o Andy usasse o amuleto. Jesus Cristo, você ainda tá forçando isso? Eu não entendo por que você não pode me agradar com uma coisa tão pequena. Ashley, eu te agradei a vida toda. Você disse que seria o que eu quisesse. Eu nunca disse isso. Quando enterramos a menina no parque, você disse: Ashley, eu era uma criança. As coisas mudaram um pouco desde então. Não, espera. O que eu tô dizendo? Elas não mudaram. Você ainda é essa puta egoísta. Hey! Mas ainda assim, mesmo depois de sacrificar a mãe e o pai, eu pensei que poderia fazer isso funcionar. Porra, por você, eu poderia. Não, eu seria qualquer coisa. Nós poderíamos. Poderia o quê? Não importa agora. E por que até aquele ponto você concordou em sacrificar eles? Porque você é a porra de uma puta mal agradecida. É por isso. E, a propósito, você nos fodeu ao esfaqueá-los. Se você tivesse deixado eu planejar as coisas, poderíamos deixar eles do jeito que estavam. Eles nem estavam mortos. Ninguém ia saber o que aconteceu. Ninguém iria conectar isso a gente. Mas não, você tinha que ir e... Você estava feliz que eu fiz. Eu estava exausto. Você deveria ter me deixado pensar. Você não estava pensando em porra nenhuma, Andrew. Você estava girando como sempre. Não! Você nunca me deixa pensar. Você nunca me deixa só existir. Por que você simplesmente não me deixa? Porque você está entrando em pânico e eu estou tentando te ajudar, seu otário. Você honestamente acha que eu quero o consolo da mulher mais vil do planeta? Ah, merda. Longe demais. Longe demais. Eu não quis dizer isso. Bem, olha para aquilo. Os policiais foram embora. Eles foram. Então tá tudo bem voltar para o carro. Você não vai vir? Me diga que é a última vez que brigamos por isso. O amuleto? Andy e Leila. Eu não sei. Depende de você. Eu não posso seguir com isso de novo e de novo. Então talvez você devesse engolir o choro e seguir o jogo. Andy, pare. Eu não estou pedindo... Beleza, tanto faz. Ela vai parar, por enquanto. Mas não vai durar. Nunca dura. Logo vocês voltam para o local onde vocês estavam ficando, um local que permite estacionar durante a noite.
Só pra você saber, eu ainda te amo. Que legal. Obrigado. Compartilhar é se importar. Se importa de eu usar o amuleto, fala de novo. Acho que isso é um não. Boa noite. Andy, diga de volta pra mim. Eu te amo, Leyley. Certo. Que seja desse jeito. Eu disse exatamente o que você queria. Vai se fuder. O que você acha disso, Andrew? Ha! Não estamos mais atuando. Como pode? Eu retiro o que eu disse. Você pode comer merda. É contra o seu melhor interesse chatear a Ashley agora, dada a sua situação. Mas Deus, como isso é bom. Tudo por 5 segundos. Parabéns por descer ao nível dela. Ashley te dá o tratamento do silêncio. Isso é ótimo. Você pode finalmente pensar. Se você tem algo a dizer, então diga. Não é nada. Fale agora ou cale-se para sempre. De alguma forma você parece muito distante. Eu estou bem aqui. Vem cá. Mesmo eu sendo a mulher mais vil na Terra, não por causa disso, estúpida. Vem cá. Você está com raiva de mim? Sim, pare de perguntar. Então, o que eu deveria fazer? Ou me dê o amuleto, ou me deixe dormir e reunir meus pensamentos. Você vai gostar de mim de novo depois disso? Eu não parei. Aproveite seus pensamentos, então. Boa noite, Andrew, seu merda. Você ainda está acordada? Não há resposta. Hey! Você acha que eu deveria ligar para minha ex? Tem um telefone bem ali. Ok, ela está realmente dormindo. Pegou o amuleto demoníaco. Boa noite, seu pesadelo. Levou um tempo, mas eventualmente você adormece. Após roubar o amuleto da Ashley, vamos para um local, uma suposta visão, onde tem várias almas sujas que nos matam se encostar. Aqui encontramos a entidade da sua irmã. Ele nos diz que nós não somos bem-vindos e que almas como a nossa vêm aqui para morrer. Andrew pergunta se isso é uma visão, pois ele achava que seria só uma visão, não um lugar diferente. Mas a entidade insiste em dizer que esse amuleto não é nosso e que se ele não sabe sair, ele não pode sair. Então ele vai embora dizendo que não precisa de uma alma suja, muito menos uma presa em uma visão. E durante a caminhada, a Ashley acorda e percebe o que fizemos. Eu não consigo acreditar em você. É o meu amuleto. Ashley, onde você está? Acorda, seu merda. O que você fez? Você pode me ouvir? Acho que não. Eu disse, acorde. Não me faça ir aí, porque eu irei. Só após isso, chegamos de fato em um lugar com cara de visão. Um lugar meio abstrato, onde acordamos dentro da gaiola que a Ashley te prende na outra rota não terminada. Vale lembrar que a gaiola é aconchegante e tem vários livros também. Mas agora, ela está aberta, com sangue fora. O nosso coelho está pendurado com um cadeado. Temos uma cova escrito Amada, onde pegamos os membros da Ashley e o coelho rosa. Uma tábua de madeira que o narrador diz que é tudo o que você precisa, sendo para enterrar crianças ou atravessar sacadas. Uma pá, o tronco da Ashley no centro com almas que provavelmente são dos pais, a mãe nos ataca se deixar ela chegar muito perto. Por fim, uma área onde temos que colocar os coelhos numa balança para conseguir a cabeça da Ashley. Quando chegamos aqui, ficamos em choque se perguntando se isso é uma visão,
mas ficamos determinados em montar o corpo da Ashley novamente. Nós pegamos as partes dela novamente e... Tá, isso talvez seja apenas um sonho normal. Tenho sonhado muito com membros decapitados recentemente. Se é o caso, eu vou simplesmente montar ela de novo e vai funcionar. Nada. Então isso é uma visão. Merda. Ok, então isso aqui vai acontecer. Onde é isso? Quando é isso? Nada disso parece fazer sentido. Eu deveria procurar pistas sobre como... Meu! Depois disso, acordamos com a Ashley no nosso colo dizendo que pensou em usar o amuleto junto conosco já que você não estava acordando. Andrew se desculpa por ter roubado o amuleto e diz que na próxima vez, mas Ashley o interrompe dizendo que não vai ter próxima vez. E ela diz que aquela foi uma bela visão, aliás. Andrew diz que não sabe se teve uma visão e diz que não matou ela. Mas Ashley diz que sabe que foi ele, porque ela viu isso lá atrás na casa dos pais. Ele fica intrigado com isso, mas ainda assim finge que nunca faria algo do tipo. Entretanto, o choque vem mesmo quando Ashley revela que atirou nele lá atrás, pois ele achava que ela não conseguia viver sem ele. Agora, ele acha que esse sentimento é só dele e que ela pode ir embora. No final da conversa, Ashley diz de uma vez por todas que achava que o futuro tinha mudado e alguém vai ir para o caixão e não vai ser ela. Então, ela te pergunta quem é você a partir de agora, Andy ou Andrew? É um blefe, mas você vê uma oportunidade. Não vale a pena, é só um nome. Ao dar a ela o que ela quer, você pelo menos irá tirar ela das suas costas. Ela ficará de bom humor também, será mais fácil lidar. Embora agir dessa maneira te deixe... O que exatamente? Tratamento do silêncio? Atitude? Mais 1000 argumentos? O respeito dela? Quem se importa? Só seja o Andy para ela. É mais fácil. Você gosta quando as coisas são fáceis, não é, Andy? Seu merdinha sem espinha. Quem está debaixo de mim agora, Andy? Parece que você já sabe. Isso mesmo, é o Andy. Você é o meu Andy. E você é meu Andy. Diga. Dizer o quê? Que você é meu. Você sempre teve um jeitinho com palavras, então eu sei que você sabe como pedir. Você tá gostando disso? Diga. Sim. Apropriadamente. Tenha misericórdia, por favor. Eu me rendo. Sou eu, o seu Andy. Eu estou nos seus pés. Seu, a vida inteira. A qual eu peço que você não desperdice. Agora, mais uma vez, sem isso. Seja o Andy. Eu serei o que quer que você quiser. Eu sei disso. Sem voltar atrás dessa vez. Sem voltar atrás. Olá, amigos. Posso te ajudar? Claro que pode. Onde nós pagamos a taxa de estacionamento? Nós vamos ficar por alguns dias, mas a cabine está fechada. Certo. Acho que você acabou perdendo os trabalhadores. Ah, não. Você acha que está tudo bem se nós pagarmos de manhã? Como eu deveria saber? Provavelmente. Bem, acho que vamos ir em frente e pedir perdão mais tarde. Bem, se cuidem. Vamos então, vamos encontrar um local para acampar. E lá vão eles para a floresta numa noite morta. Hora de recarregar o amuleto?
Quem sou eu para me opor a você? Depois disso, se você interagir com o telefone, o narrador diz que você poderia ligar para os pais se você ainda tivesse algum. Assim, nós seguimos os campistas e nos instalamos próximos a eles para preparar o ritual. Só que tem um problema, pois a música não era necessária agora que temos o amuleto, mas o sangue. Bom, Laylee resolve isso usando o sangue dos seus dias de moça para fazer o círculo. Hey Ashley, me chame de Laylee. Você se lembra quando eu disse que queria pular da sacada lá atrás no apartamento? Sim. Você disse que iria atrás de mim. Aquilo era uma oferta aberta? O apartamento queimou. Ninguém vai pular daquela sacada mais. Não é isso que eu estou te perguntando, e você sabe. Eu não sei por que você iria querer trazer isso agora. Nós estamos prestes a recarregar o amuleto para evitar um certo fim, não ir até ele. Então acho que isso é um não. Andy, pare. Eu não quero que você morra. Depois de ir tão longe, nós não vamos chutar o balde por qualquer merda que você esteja ruminando. Sim, você está certa. Me perdoe. Não fale sobre isso de novo. Você empilha todos esses inflamáveis enquanto a Ashley desenha o círculo. A caneta ficou sem tinta antes que eu pudesse desenhar as runas, mas é perto o suficiente, né? Nada disso está certo. Será que o demônio vai aparecer? Eu não sei, mas vamos tentar de qualquer jeito. Ela jogou a caneta improvisada na fogueira. Bem, aí vai nada. Ei, vem aqui um pouco. Eu preciso te dizer uma coisa. Sim, o que é? Ok, escute. Isso é muito, muito importante. Que diabos? Por que você está falando como se eu fosse uma criança? Eu preciso deixar isso absolutamente claro. Nós não vamos matar essas pessoas, ok? Sob nenhuma circunstância pode parecer que foi uma luta física. Nós vamos deixar os corpos completamente intocados para que ninguém saiba o que aconteceu. Olha pra você, pequeno Andy. Acha que pode mandar em mim? Ashley, isso não pode se tornar uma investigação de assassinato. Nós fomos pegos naquela câmera. Eles vão nos ver como suspeitos. Então eles vão perceber que não estamos mortos e vão nos rastrear. Deixe que os corpos em coma sejam um mistério médico, ok? Olha, eu não vou fazer nada estúpido, ok? Você promete? Andy, eu prometo. Nós ficaremos bem. Nós não vamos ficar bem nem um pouco. Assim, vamos falar com os campistas que se apresentam com um nome tanto faz e irrelevante. Nós nos apresentamos como Jacob e Tânia, e podemos dizer que somos amigos ou primos. Se você dizer que nós somos primos, pega meio mal, porque isso é estranho considerando que eles viram anteriormente no carro. Deixamos Ashley para trás conversando com os caras. Ela não faz isso muito bem, e vamos preparar o ritual para ela trazer os campistas junto. Então, o que você faz para viver? Assalto à mão armada. Ah, meu Deus, Tânia, vem aqui rápido. Você tem que ver isso. Pessoal, por favor, vocês não vão acreditar no que eu acabei de encontrar. Venham olhar. Ah, cara, o que poderia ser? Vamos dar uma olhada. O quê? O que você encontrou? E o que é essa coisa no chão? Certo, então. Por favor, apareça. O quê? Eu sei que o ritual está meio merda, mas eu tenho o amuleto. Você ainda pode me encontrar, né? Venha. Nós deveríamos voltar. Excelente ideia. Bem, então, foi divertido, mas não podemos ficar aqui o dia todo. Espera, calma. Me dê um minuto. Sai logo, caralho. O que é isso? O que está acontecendo? Alguém faça algo. Eu ofereço esses dois em troca de 2 cargas do amuleto. Por favor e obrigado.
Mas que desgraça de ritual é esse? Me perdoe, me perdoe. Tem mais uma alma para você se ficar mais um pouquinho. Eu aceito. Andy, seu bastardo azedo, meu cupcake de limão, vá pegar aquela criança como um bom garoto que você é. Você poderia, por favor, não falar comigo desse jeito? Você poderia, por favor, ir logo? Estamos desperdiçando tempo de demônio. Após isso, vamos atrás do moleque, mas não o encontramos na barraca. Então, quando o achamos, nós corremos atrás dele e ele nos enrola. Assim, Andrew diz que não vai correr riscos e vai matá-lo quando o pegar, mas é tarde demais, porque ele chamou a polícia e se trancou no carro. Você pode ou não matá-lo, mas não muda muita coisa. Me perdoe, Ashley. Que porra é essa? Filha da puta, ele tá vivo. Você tá queimando ele vivo. Eu disse pra você não. Por quê? Por quê? Eu já expliquei pra você. Comer pessoas me dá poder. Mas você não liga pra simbolismo. Eu não entendo. Não tem nada simbólico sobre isso. Eu estou falando sério. Deixa pra lá. As autoridades estão vindo. O quê? Eu fiz merda. Nós temos que ir agora. A transação está incompleta. Você me deve uma alma. Certo, me perdoe sobre isso. Talvez outra hora. Você concordou em me pagar uma alma se eu esperasse. Eu esperei. Calma aí. Não foi isso que concordamos. Eu disse, se você esperar, então nós vamos trocar mais uma alma por uma terceira carga. Você ouve sirenes ao longe. Nós não temos tempo para isso. Falso. Você me deve uma alma. Se você não apontar uma, suponho que você quis dizer esta. Espera. O quê? De forma alguma. Cai fora! As sirenes estão mais altas. Então é isso. É assim que acaba? Espere. Eu sei. Pegue a alma de um policial ao invés disso. Eu aceito. Aqui. E eu ofereço summonar vocês para a minha dimensão em troca das almas adicionais que estão vindo. Feito. As autoridades estão aqui. Parece que a entidade os assustou. Lá vão os Graves para seus túmulos. Final feliz. No fim, os bons moços vencem e a justiça prevalece. A vida perversa e nojenta de vocês chegou ao fim, assim como sua mãe sempre quis. Então todos viveram felizes para sempre. O fim. Sim, que incrível! Agora vamos tentar outra coisa. Reiniciando em... Isso não foi algo? Você tem pensamentos demais para colocar em palavras agora. Ah, não fica com raiva. Olha, tá tudo bem, mais do que bem. Nós estamos na dimensão do demônio. O quão legal é isso? Na verdade, eu acho que este é a dimensão entre as dimensões. Será que o demônio fez merda? Bem, de qualquer forma, a polícia nunca virá aqui. Nós estamos bem. Por que você fez isso? Fazer o quê? Comer o cara? Eu já te disse. Depois de eu especificamente dizer para você não fazer, pare de ser tão dramático. Estamos bem. Agora, vamos encontrar o meu demônio. Você vem? Isso não vai funcionar. Andy? Isso nunca vai funcionar. Ei, você está bem? Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso consertar isso, Ashley. Qual é? De onde está vindo isso? Nós estamos seguros aqui. Eu não posso consertar a gente. O que isso quer dizer? Acho que você sabe. Você não pode estar falando sério. Por que agora? Olhe, me perdoe pelo churrasco. Eu não sabia que era um problema tão grande assim. Não é minha culpa sequer.
Aí vamos nós de novo. Quantas vezes nós tivemos essa conversa? Se você não tivesse usado o meu amuleto, nós não teríamos que carregá-lo. Isso não é a definição de insanidade? Então, eu não teria tentado comer o cara. Então, é sua culpa. E agora, eu deveria sobreviver a esse lugar horrível com ela? Você tá me ouvindo? Me responda. Como? Eu não consigo nem fazê-la usar meu nome. Andy! Não é a gente contra o mundo. É ela contra mim, enquanto o mundo se fecha. Hey, diga algo. O que tem de errado? Certo, entendi. Bastante coisa aconteceu em um espaço curto de tempo, né? É muito pra processar, não é? É claro que você ficaria louco. Mas não se preocupe, Andy. Tudo vai ficar... Não me toque. Você não queria ser o Andy. Na verdade, você tentou seu melhor para evitar. Mas você se tornou o Andy mesmo assim. Por ela. Tudo o que você faz é por ela. Você está diminuindo a si mesmo para ficar nos pés dela, fingindo ser algo que não é, e ela te paga ao chutar a sua cara sempre que tem uma chance. Hey, Ashley! Por que você acha que tá tudo bem me machucar? Por que eu fico com você de qualquer jeito? Ou talvez por causa do que eu faço para provar que eu vou ficar? Do que você tá falando? Tá tudo bem se você me tratar mal. Tá tudo bem se você me desrespeitar. Tá tudo bem se você ultrapassar todos os limites que eu colocar, não é? Eu não sabia. Tem que ser, porque aqui estou eu, pronto para outro round de palhaçada. Nós fizemos isso tantas vezes, por que você mudaria esse ponto? Você continua dizendo, eu te amo, mas você sequer me enxerga. Uau, tudo isso porque eu tentei comer aquele cara? Bem, me perdoe por tentar cuidar da gente. Esquece, não vale a pena a discussão. Você nunca vai conseguir falar com ela. Nós podemos procurar pelo demônio agora, ou o quê? Nós podemos fazer o que quer que você quiser, Leili. Assim nós seguimos adiante e nos deparamos com o lugar que Andrew perseguiu Ashley no seu sonho no capítulo 2. Ela pergunta se ele não vai fazer nada e ele até oferece o cutelo dele para ela, mas ela recusa e diz que não precisa. Bom, Ashley está te testando agora. Então a gente refaz o caminho, ou Ashley refaz automaticamente, e chegamos no lugar onde ele deveria nos matar. Aí está você. Parece que o futuro mudou. Ah, você viu a visão também? Mas sim, meu Andy babaca é ainda melhor agora. Você não é Andy, seu otário. Agora, ela está claramente só te testando. Viu? Ele sabe o lugar dele agora. Eu não confio nele. Qual é? Ele só teve um ataque de raiva naquele sonho. Isso é tudo. Agora, leve-nos para a dimensão do demônio que você prometeu. O nosso acordo era summonar você para a minha dimensão, não ele. Certo, mas ele não pode vir de qualquer jeito. Eu não confio nele. Sim, eu entendi, mas eu não quero ir sem ele. Eu estava com a impressão de que ele não importava. Essa foi uma impressão errada. Vamos fazer outro acordo para que ele possa vir. Talvez, se ele fizer algo estúpido, você pode ficar com a alma dele. Ashley. O quê? Não é um problema se você se comportar. Feito. Eu não concordei com isso. E ele não queria minha alma antes. O que mudou? Irrelevante. O contrato não é com você. Perfeito. Agora, você pode vir comigo, mas você não pode me matar enquanto eu durmo. Porque isso seria bem estúpido, não é mesmo, demônio? Bem, sim ou não, tanto faz. Vamos ver logo a dimensão dos demônios. Entre. Alma de Piche, tem muitas coisas que temos que discutir. Claro, vamos lá. Nós
não ele. Você pode ficar aqui, irmão da alma de Piche. Eu estou sendo enviado para a casa do cachorrinho, ou o quê? O quê? Eu não faço as regras. É a casa dele. Dele? Você tenta dormir com suas dores, mas o sono não vem. Então, ao invés disso, você fica encarando o teto por algumas horas. Que porra é isso? Eu voltei. De alguma forma, seu rosto está ainda mais azedo que o usual. Como pode? Bem, você me vendeu para um demônio para começar. Não é verdade? Sim, realmente é. Olha para isso. Bem, agora eu sei que você não pode correr. Nenhuma gota de arrependimento pode ser visto dela. Qual é? Por que você está assim? Eu meio que arrumei tudo pra gente. Ficaremos seguros aqui, nada pode nos alcançar mais. Eu tô cansado, Leyley. O que o demônio te disse de qualquer jeito? Ele me mostrou como eu vou reunir almas de agora em diante. Resumindo, ele irá me enviar para a dimensão humana e eu vou invocá-lo para oferecer almas. Enquanto eu estiver aqui, eu conseguirei coisas humanas, como comida, sabonete e tudo isso. Então, ele me invocará aqui novamente, longe das consequências. Nós vamos continuar invocando um ao outro e pegar as almas que quisermos. Isso parece bom demais para ser verdade. Qual a armadilha? Você tem a sensação de que tem algo errado, mas você não pode apontar o que é exatamente. Talvez não é mais sua preocupação. É ela a pessoa responsável agora. Bem, isso é bom, eu acho. Você não parece feliz. Eu só preciso de descanso, Leyley. Você pode me dar isso, mas algo me diz que eu não deveria deixar você sozinho agora. Eu tô bem. Não importa. Talvez não seja tão ruim. Ela está certa. Talvez estamos seguros aqui. Provavelmente. Não é isso que eu sempre quis do meu coração? Que ela ficasse segura e em paz? É isso então? Eu ficarei preso aqui até o dia em que eu morrer? Ela coleta as almas para o demônio. E eu faço o quê? Fico aqui sentado, apodrecendo enquanto ela quer algo de mim? Sem vida ou desejo próprio, só o Andy novamente. Mais ou menos como seu pai, mas ele transou por seus problemas. Mas não importa, pois a felicidade da Ashley vem ao preço da sua. Sempre foi assim, sempre será. Mas tá tudo bem. Você nunca mereceu felicidade de qualquer jeito? Eu tô feliz. Estou feliz em ouvir. E você? Você está feliz? É melhor que esteja. É claro que eu estou. Isso mesmo, funcionou como eu sempre disse que funcionaria. Você também, você finalmente se encontrou. Eu não sei o que você quer dizer. Você voltou a ser o Andy. Por um tempo, você permitiu que eu te chamasse de Andy, mas você não estava realmente sentindo. Mas, agora, você finalmente voltou como eu sempre confiei que voltaria. Eu te amo, Andy. Eu te amo também, Leyley. Como deveria. Alma de Piche. Vamos coletar almas. De novo? Você não tá ficando muito ganancioso ultimamente? Tanto faz. Te vejo mais tarde, Andy. Ela terminou de brincar por hoje. E é de volta para a caixa com você. Leyley venceu. De fato, Leyley venceu nessa. É de volta para a caixa com você. A mesma frase lá do início sendo dita agora, pois você voltou a ser o Andy, voltou a ser um brinquedo sem vontades ou desejos, daquela criança desde cedo condicionada a te tratar dessa forma. Você acabou não tendo motivos para deixar de ser o Andy. Pois, se você escolheu isso, mesmo que seja para que tudo seja mais fácil, você não pode enfrentá-la, você não pode consertar tudo isso, e nem há vontade para isso, porque você está preso no pacto e queria que ela estivesse segura e em paz,
e ela está. Além disso, você teve o que você mereceu por seus atos, não é mesmo? Enfim, a frase "é de volta para a caixa com você" retorna como a dinâmica que prevaleceu. E bom, o narrador nos oferece a misericórdia de nos levar até o exato momento onde fizemos aquela escolha de merda. Bem-vindo de volta. Você não acordava, então eu pensei que tentaria usar isso com você. Ver se eu conseguiria encontrar você, e eu consegui. Provavelmente eu não deveria ter. Não depois do trabalho que você teve para chegar lá. Me perdoe, eu não deveria ter pego o seu amuleto. Mas com todas essas novas informações em minha mente, na próxima... Que próxima vez? Você nunca mais vai ver esse amuleto, seu ladrão. Ok, isso é justo, mas... Ótima visão a propósito. O quê? Eu não sei se tive uma visão. Sim, você teve, eu vi também. Não basta me matar, mas você teve que brincar de açougueiro também. O quê? Espera, do que você tá falando? Eu estava tentando te unir novamente. Que legal, depois de me despedaçar em primeiro lugar. Você realmente acha que fui eu que fiz isso? Você não viu o demônio gigante? Eu sei que foi você, Andrew. Porque eu vi em outra visão, lá na casa dos nossos pais. E você não me contou isso por quê? Ah, me perdoe, você quer ouvir sobre mim mesma ou sobre a visão? Vá em frente. Bem, primeiro você correu atrás de mim para me matar. Essa é a parte que você finge estar horrorizado e nega que faria algo assim. Tem certeza? Talvez nós só estávamos correndo juntos e eu só estava atrás de você. Não, você me pegou pelo pescoço com o cutelo. Ela poderia só ter começado com isso. E o que aconteceu depois? O que você acha? Eu atirei no seu cérebro, obviamente. Embora nunca tenha sido impossível para ela colocar as mãos em você, você ainda está surpreso. Você achou que ela não conseguiria viver sem você, mas parece que esse sentimento é unilateral. Então por que eu te matei em primeiro lugar? Você me diga. Existem muitos motivos para escolher. Não importa agora, de qualquer forma. Eu estava esperando que o futuro mudasse, mas aparentemente não mudou. Ele ainda pode. Eu não estou particularmente me sentindo com vontade de cometer um crime. Você está? Não, mas está claro para mim que um de nós vai ser enterrado e não vai ser eu. E é por isso que eu vou deixar você escolher de uma vez por todas. Quem está no caixão? Andy ou Andrew? É um blefe. Provavelmente. Não consegue decidir? Deixe-me colocar de outra forma. Quem está embaixo de mim agora? De uma vez por todas ela diz, faça sua escolha. Você é. Andrew. Eu vou te dar uma chance de consertar essa resposta. Que diabos? Você poderia ter furado meu olho. Eu não consigo entender por que você acha que ficar contra mim é uma boa ideia. Eu só estava brincando. Sim? Bem, tente novamente. Eu vou te machucar de formas que só eu posso fazer. Sério, garotão? Você não está me dizendo que vai me matar? Tem algo a ser dito sobre profecias autorrealizáveis. Você realmente disse isso para mim? Sabe, não é a primeira vez que você jogou uma ameaça de morte para cima de mim. De fato, é a segunda. Qual o seu ponto? Eu não tenho medo de você. Não é que eu estou tentando te assustar, Ashley. Eu estou te dando um aviso. Você não me assusta, Andy. Quem? O que é com esse olhar? Foi você que colocou a violência na mesa. Eu não queria. Honestamente, é tudo a mesma coisa a esse ponto. Não há como sair dessa bagunça. A única coisa que vai acontecer com a gente é ser preso. Então, se isso machucou, não se preocupe. Logo, seu irmão de merda não vai mais poder te alcançar. Nós podemos ir embora logo, carregar o amuleto, ter melhores visões e se esconder em algum lugar. E o que vai ser depois? A vida com você vai ser merda atrás de merda.
O que eu estou lutando para preservar aqui? Ok, eu entendi. Eu não deveria ter pressionado esse assunto do Andy. Eu peço perdão. Blá, blá, blá. Talvez eu não tenha sido a melhor irmã, ou melhor amiga, ou qualquer coisa. Mas eu posso ser. Eu sei que está sendo meio duro ultimamente, mas nós nos divertimos, não é? Eu prometo. Eu vou me comportar de agora em diante, Andrew. O que você acha? Vai se fuder, amada. Quantas vezes você acha que eu vou comprar essa merda? Bom, a partir de agora é tudo igual às outras rotas, exceto algumas coisas que vou mostrar, como o que acontece se você interagir com o telefone. A Ashley diz que tem balas na arma e que não está errada em nos impedir de piorar nossa situação ligando para a única pessoa possível no momento, a ex-namorada do Andrew. Mas Andrew diz que ela não está certa em ameaçar. Então ela pergunta se não é assim que eles demonstram seu amor atualmente. Então eles concordam e seguem em frente. Agora, no acampamento, após achar os campistas, temos diálogos diferentes. Sabe, dizem que você deve deixar seu parceiro na primeira vez que ele te bate, porque ficar vai ensinar ele que você aceita, então ele vai fazer de novo. Eu não sou seu parceiro. Eu sei disso, só estou dizendo. Você vai fazer isso de novo? Se você me der um motivo, eu farei. Eu deveria deixar você. Isso. Ou comporte-se. Sim, definitivamente estou indo embora. Sim? Oh, sim? Vá então. Vá. Bem, bata em mim então. Eu não me importo, porque você bateu como uma garotinha. Eu juro, às vezes você pode ser tão... Ok, pensando de novo, não vamos entrar nesse assunto. Uma o quê? Provocadora. Pirralha. Bem, vai se ferrar também. Me deixa, eu vou te caçar só para ferrar com sua vida. Cai fora, eu não quero mais falar com você. Cuidado, você não sabe que a parte mais perigosa de um relacionamento é deixá-lo? Bem, acho que me ferrei, porque eu tava brincando. Você é realmente o pior, não é? O que eu posso dizer? Você tira os meus demônios. Falando neles, acho que temos que terminar essa invocação sua. Então Ashley joga a caneta improvisada na fogueira, como na outra rota. Mas, dessa vez, quando Andrew vai pedir para Ashley não tornar isso uma investigação, ele pede para ela levar isso a sério. Mas ela diz para ele não dar ordens, pois é ela quem está com a arma carregada aqui. O que torna todas essas novas interações curiosas, pois vamos ver novamente sobre a rota Laylee Wins. Porque naquela rota, como eu já disse, a frase "é de volta para a caixa com você" retorna como a dinâmica que prevaleceu. A volta de Andy e Laylee, pois Andrew não teve motivos para deixar de ser o Andy. Ashley volta a ser a Laylee num mundo ideal para ela, porque ali Andy não poderia a abandonar. A relação de Andy e Laylee se torna algo mais infantil e platônico, pois é uma relação de criança e brinquedo, longe de qualquer pauta sexual. Mas aqui, vemos que as interações trazem muito esse ar sexual de volta. Do capítulo 2 para baixo, parecia que existia uma espécie de misto das dinâmicas, mas aqui elas se extinguem. Aqui, Andrew rejeita a volta do Andy e passa a deixar a Ashley sem opções para te controlar. Como ela mesma disse. Sabe, dizem que você deveria deixar seu parceiro na primeira vez que ele te bate. Porque continuar com ele ensina que você aceita, então ele vai fazer de novo. Ashley fez exatamente isso com Andrew, pois ela disse tantas vezes que iria se comportar. Mas ela sabe que se ela não fizer isso, Andrew não vai a deixar ou punir. A violência é a resposta que assusta, e sua reação a isso faz Ashley não saber como agir. Porque ela esperava que você reagisse da mesma forma. Lembra o que eu disse da rota Burial? Está acontecendo aqui, pois se Ashley não tiver Andy e Laylee como porto seguro, ela vai usar o corpo, o amuleto, a arma de fogo que ela está usando como fonte de poder agora. Esse é o motivo das interações serem diferentes de uma rota para outra, pois aqui está se construindo uma dinâmica diferente da anterior.
Enfim, agora que pontuamos as principais diferenças até aqui, podemos pular direto para a parte que entramos no portal por não haver outras diferenças que valem a pena citar. Isso foi algo, não? Você tem pensamentos demais para colocar em palavras agora. Não fique bravo. Estamos bem, mais do que bem. Estamos no reino do demônio. O quão legal isso é? Ou, na verdade, essa é a dimensão entre as dimensões? Será que o demônio fez merda? Bem, de qualquer forma, a polícia nunca virá aqui. Estamos bem. Isso é um jogo pra você? O que eu disse sobre a porra dos sacrifícios? Ah, qual é? Por que isso importa agora? Aparentemente, é mais importante para você se divertir do que seguir nossos planos. Nossos planos? Conte-me mais sobre os nossos planos que você estragou. O que aconteceu com pegar a criança? Você estava cozinhando o cara antes de eu fazer alguma merda. As coisas deram certo, não foi? Porra, Ashley, toda vez. Eu te peço para fazer uma coisa e você vai lá fazer o oposto. Você poderia superar, por favor? Nós precisamos de tempo para encontrar o demônio. Bem. Andrew. Tudo bem? Olha, eu sinto muito pelo churrasco. Eu não sabia que era um negócio tão grande. Sim, você sabia. Não minta pra mim. Ok, posso ver que você tá muito chateado com isso, Andrew. Mas estamos seguros agora, não precisa, podemos conversar. Você não vai ouvir uma palavra do que disser mesmo. Isso, não vamos fazer isso, não assim, não por algo tão estúpido. Sabe de uma coisa? Você tá certo, eu errei, sinto muito. Só porque fico forte comendo humanos, não significa que posso fazer isso quando eu quiser. Chega dessa merda. Eu estou tão cansado. Da próxima vez, eu vou te perguntar antes. Eu não vou decidir tudo sozinha mais. Prometo que vou se comportar de agora em diante. Você está certo. Isso é estúpido. Isso é tão estúpido. Eu me dobro para cuidar de você. E para quê? Para que você possa cuspir na minha cara depois de todo o meu esforço? Não, eu estou me matando aqui para manter essa faça. Você entende isso? Eu estou estressado pra caralho. Eu entendo, e me perdoe. Nós podemos só ir? Vamos, Andrew. Chegamos tão longe. Não graças a você. Ok, agora isso é palhaçada. Eu trabalhei tanto quanto você. Droga, provavelmente teríamos morrido de fome no apartamento sem mim. Talvez devíamos ter morrido. Talvez era isso que merecíamos. Eu não quero mais falar. Fique aqui se quiser. Eu vou indo. Nem pensar. Fique exatamente onde está, Ashley. Pera, segura aí. Então ela sai correndo e tranca a porta, mas nada que um chute não resolva. Entretanto, diferente do sonho do capítulo 2, Ashley está parando para tentar de convencer a fazer outro acordo com ela. Mas Andrew diz que ela já mostrou mais de 1000 vezes que suas promessas não valem de porra nenhuma. Então ela pergunta se merece morrer por isso. E Andrew diz que ela sabe o que dizer, mas está terrivelmente desiludido por ela. Então ele descobre outro meio de passar e segue Ashley, que foi para um caminho diferente agora. E ela novamente tenta negociar, mas Andrew não escuta e acha outro caminho de chegar até ela. Aqui, ela nos fala que nós não estamos vendo que isso pode ser bom, pois ninguém pode nos pegar aqui. Mas Andrew diz que ela não está entendendo que o problema não é o lugar, pois o problema é ela. Ela sempre ferra ele, e ele diz que não sabe como deixou isso ir tão longe. Andrew diz que o mínimo que ela deve a ele é morrer com ele por tudo que ela fez ele passar. Merda, beco sem saída. Agora é sua chance, pega ela. Alma de piche. Alma suja? Não. O que você vai fazer agora, alma de piche informação? Morrer? A entidade percebeu que não há como negociar com você.
Você está completamente sozinho agora. Ela está morta. Sabe, eu deveria ter feito isso desde o começo. Teria feito a gente evitar tantos problemas. A carcaça da sua irmã não responde nada. Apesar de que eu não sei o que eu deveria fazer com você. Ashley. Ashley. Não, acho que você era a Leyley todo esse tempo. A gente não pode nem pular da sacada. Que merda! Eu realmente preferia ficar todo emaranhado com você e sobre você. Que seja, não importa mais. Isso é um pouco feminino, não é? Você tá rindo. Jesus, Andrew. Homens deveriam se enforcar ou dar um tiro neles mesmos. O que você tá fazendo? Pelo menos me foda antes de ir. Mas eu não sou nem um pouco afim da Leyley. Ela não consegue te ouvir. Pare de falar e se auto-elimine. Ok, finalmente. E então você morreu. Andrew ganhou no pega-pega. Fim. Bom, pelo menos você deu um fim a isso tudo dessa vez. Se voltarmos lá atrás, veremos esse diálogo. Mas seria muito romântico, então deixa quieto. Como é? O quê? Você não entende? Imagine cair no chão juntos. Com a força do impacto, nossos corpos virariam uma pilha sangrenta de órgãos, impossível de se separar. Nossos restos estariam tão emaranhados que eles teriam que nos enterrar no mesmo caixão. Andrew já via essa morte como uma opção e queria que acontecesse agora que ele julga que não há saída. Ele sempre esteve sozinho, sem ninguém para o ajudar, pois a Ashley e a mãe o afastavam das outras pessoas. Até que Ashley virou a única coisa que você tinha e enxerga, porque só ela pode gostar de você do jeito que você precisa, e só ela pode te entender. Tudo o que aconteceu, como a morte da Nina, por exemplo, só aproximou você dela, pois, agora, só ela pode te confortar por isso e entender o que você passa em casa. Você queria que ela fosse melhor. Você queria que ela pudesse crescer e deixar de ser a Leyley. Andrew tentou oferecer o enterro de Andy e Leyley junto ao caixão onde vocês cresceram, mas não durou. Diferente da rota Ashley Wins, aqui você enfrenta ela e chega à conclusão de que ela nunca vai mudar. Você chega à conclusão de que Ashley não é dependente de você como você é dependente dela. Então a única solução é matá-la, pois você não pode deixá-la ir e viver com outra pessoa. Você dá tudo a ela para terminar desse jeito é algo que você não vai aceitar. Matar ela é uma forma de proteger todo o seu esforço e manter ela perto de você até na morte. Por isso, ele prefere se emaranhar de corpo e alma a ela na morte, pois, em vida, vocês já estão tão fundidos um ao outro que a morte irá apenas garantir a continuidade disso. Nesse final, Andrew julga que, com a Ashley, vai ser impossível sobreviver. Mas, sem a Ashley ou correndo o risco de ser abandonado por ela, você só enxerga a morte como uma saída segura. Mas e se você não conseguir pegar ela aqui? Chega! Seu merda! Você achou que eu não atiraria no meu próprio irmão? Vá em frente e tenha certeza de atirar em si mesma logo em seguida. Inferno que eu vou! Quem você acha que é? Eu vou continuar vivendo e ter a melhor vida. Eu vou ficar com outra pessoa e esquecer sobre você. Eu aposto que você irá. Você aposta mesmo que eu irei? Você não é especial. Você é só um meio para um fim. Se você não se importa comigo, então seu propósito na vida foi exaurido. Certo, então? Vá logo. Se você vai me matar, então mate logo. Não me force, porque eu irei. Bang, bang. Sua vadia estúpida. Como diabos eu sou uma vadia agora? Vá encontrar outra pessoa para aguentar sua palhaçada. Vá em frente. Ah, é? Você conhece muito bem a vida de vadia, não é, Andrew? Eu fui a única que fui leal a você esse tempo todo. Você vai atirar em mim ou não? Eu estou entediado. Sim,
Eu achei que não atiraria. Eu tenho que fazer tudo nessa porra. Me dá a arma. Angel! Angel! Espere! Alma de piche. Aí está você. Faça ele parar. Eu faço qualquer coisa. Feito. Merda! Merda! Eu não quis dizer isso. O que é essa coisa? Coloque de volta. Ele vai continuar atacando. E se eu pegar todas as coisas dele? Agora ele não pode matar. Espera, ele ainda pode me enforcar ou me bater até a morte. Droga, o que eu faço? Por que você não atirou? Você tá brincando. Esse seria o maior erro da minha vida. Eu já fiz isso no meu sonho e foi uma merda. Eu me arrependo desde o momento que puxei o gatilho. Nosso acordo não será desfeito mesmo se eu retornar a alma dele. Eu não me importo, só coloque de volta. Negado. Por quê? Ele vai acabar com você. Venha. Certo, mas eu vou levar ele comigo. Tão pesado? Que merda, embora ele seja só pele e osso. Você arrastou o corpo sem alma do seu irmão pelo portal. A alma segue sem ideia. Ok. Eu posso consertar isso. Alma de piche. Isso é inútil. Seu irmão vai matar você. Não, ele não vai. Não, ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Porra! Não. Ele realmente ia fazer. Ele realmente ia me matar. Seu amuleto não ajudou em porra nenhuma. Incorreto. Sua visão permitiu que eu te resgatasse. Todas as visões que o talismã mostra podem ser vistas por mim. Além do mais, é por isso que eu esperei por você no lugar da sua visão. E ainda assim, você não apareceu. Tanto faz. O que eu deveria fazer agora? A entidade não tem resposta para você. Você fica chorando até a exaustão, até que você é superada pelo sono. Por que não pude ir para a loja com o Andy? Porque você faria ele comprar tranqueiras inúteis. Não podemos pagar por isso. Agora cala a boca e deixa eu me concentrar. Eu não faço o Andy fazer nada. Querida, preciso fazer um milagre para pagar essas contas. Então me deixa contar, certo? Vá assistir TV. Sim, claro. Talvez minha amiga morta esteja passando na TV. O que você quer? Terapia? Não com meu salário. Além disso, ela deve só ter fugido de casa. Vai voltar. Não, ela está morta. Nós matamos ela, eu e o Andy. E daí? Retiro o que eu disse. Você deveria parar de assistir TV. Você não acredita em mim? Eu não tenho tempo para isso. Sério, nós a matamos. Eu não dou a mínima. Seu pai acabou de perder o emprego. Se não resolvermos isso até o fim do mês, seremos despejados. Você quer ser uma sem-teto, Ashley? É isso que você quer? Tá bom, veja se vou te contar algo de novo. Ótimo, não conte, eu não quero saber. Eu te odeio, eu te odeio. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. É só com isso que você se importa? Merda. A mãe não acreditou em mim, certo? Isso não conta. Eu não quis. Você está bem? Leilei, o que há de errado? Não posso te contar. É sobre... Sabe, o que fizemos? Entendo, estou na mesma. Não consigo comer, não consigo dormir. Só fico esperando o pior acontecer. Mas ei,
Não se preocupe, eu estou do seu lado, Leyley. Se vierem atrás de nós, eu direi que fui só eu. Tem algo errado comigo, Andy. Eu sou tão podre que fiz algo ruim por impulso. Eu nem sei, só saiu sozinho. Como se eu só quisesse que ela fizesse algo. Andy. Achei que você disse que não conseguia dormir. O quê? Desculpe, o que você disse? Não, nada. Só que não estou bem. Precisa chamar o hospital? Não assim, idiota. Eu sou uma pessoa má, mas você tem que continuar sendo meu amigo. Por favor, você tem que. Eu não fiz um juramento? Mesmo sem isso, você ainda seria? O que você acha? Qual é? O que deu em você? Por favor, pare de chorar. A mãe vai perceber que tem algo de errado. Temos que agir agora normalmente, não importa o que aconteça. Então não me abandone, não importa o que aconteça. Jure por Deus, não, pela sua vida. Sim, sempre estarei aqui para você. Jure. Por que você não acredita em mim? Porque você é tão cheio de merda quanto eu. Você recuperou a compostura, alma de piche? Sim, eu vou consertar isso. Nós vamos só deixá-lo esfriar aqui um pouco. Vamos trancá-lo, devolver sua alma e então esperar um pouco até que ele esteja pronto para conversar. Isso não vai funcionar. Você não sabe disso. Pode me ajudar a encontrar algo para bloquear a porta? Então algo importante sobre Ashley é revelado. Pois, se você está prestando atenção no vídeo, você deve ter notado que na primeira vez que vimos a morte da Nina na perspectiva da Ashley, eu usei palavras como um grande sacrifício por Andrew, ou nem que seja necessário sacrificar a si mesma pelo que é mais importante. Ainda no capítulo 1, eu citei diálogos que seriam importantes. Eles demonstram a capacidade de desprezar a si mesma e se diminuir a nada. O que se mostra nesse momento é a fraqueza da personagem, pois, em todo esse caminho, ela nunca foi exatamente má no sentido clássico. Na infância dela, o que ela sempre buscou foi a atenção que lhe era negada repetidas vezes. Ashley adquiriu muitos problemas com isso, mas, ainda assim, ela tomou escolhas. Lembra que ela disse que ela compartimentaliza? Ou seja, ela coloca as coisas em lugares diferentes. Agora eu te pergunto, não foi exatamente isso que ela sempre fez? Por trás de um rosto que não demonstra culpa ou arrependimento, sempre morou uma criança frágil que não quer crescer por medo. Uma criança que se rebaixa porque é solitária, e é solitária porque se rebaixa. O único que passava tempo com ela era seu irmão, que no início nem queria estar com ela, mas logo ele se viu preso a ela por uma necessidade dele que também não foi atendida. Ashley acabou aceitando que ela só tinha Andrew e que precisava fazer de tudo para o ter por perto. Mesmo que isso significasse reprimir a dor que sente e se sentir uma merda, pois ela genuinamente acredita que vale menos que nada, porque foi isso que ela cresceu escutando e sentindo com tanta rejeição. Como ela poderia confiar que Andrew não a trocaria por outra pessoa, sendo ela alguém tão inferior? Sendo que Andrew é um grande mentiroso e está tão quebrado quanto ela, os comportamentos aprendidos permanecem, e você continua a tentar controlar seu irmão das mais variadas formas. A sua própria miséria pode ser uma forma de o atrair para perto, pois Andrew se importa com você, e só você. Sentir dor e ser miserável de alguma forma se converte no que você quer, então por que ela deixaria de agir de tal forma, não é mesmo? Continuando. Ao interagir com o corpo do Andrew, a entidade diz que ele se tornou mas Ashley o interrompe dizendo que ele é uma boa pessoa. Então a entidade diz que só ele sabe da própria alma. Assim, vamos para outra sala em busca de encontrar uma forma de prender Andrew. Lá, Ashley vê vários amuletos e decide fazer um também. Mas enquanto isso, você pode olhar os restos ali e ela vai perguntar de quem é, e a entidade vai dizer que são dele.
Então ela pergunta por que ele não enterrou ou se livrou deles, mas ele apenas responde que a dimensão é dele, então ele que decide. Após isso, pegamos os ingredientes e terminamos alguns amuletos que são bem ruins. Sobre isso, a entidade diz que é passável, mas Ashley diz que ele deveria dizer que são feitos por um grande mestre. Entretanto, ele não entra na brincadeira e isso te dá saudades do Andrew. Mas você nota que a entidade fica menor ao colocar os amuletos dentro de um orbe e energizá-los. Ashley diz que ele é mágico e que a entidade come almas, porque se continuar gastando energia sem repor, ele vai desaparecer. Ele diz estar correto e que ela está em sincronia com essa dimensão. Mas o principal é que ele diz que, mesmo depois de ascender, Ashley vai continuar a ser sua serva, porque ela acabou de dizer que faria qualquer coisa para ele parar o seu irmão. Entretanto, Ashley não sabe o que é ascender, então nós colocamos o orbe na frente da porta para a fechar. O quê? Bem-vindo de volta, lindo. Nem tente, você está de castigo. Ashley, onde estamos? O que você fez? Podemos falar sobre isso depois de você prometer se comportar. Vai se foder, me solta. Não com essa atitude. Olha, o que vai acontecer agora é o seguinte: você vai sentar aí e refletir sobre suas ações até eu dizer o contrário. Vai se foder, eu prefiro que você atire em mim. Tanto faz, você vai se acalmar eventualmente. Vou verificar você mais tarde. Ashley, não vá a lugar algum. Ashley! Leyley! Abra essa merda, sua vadiazinha! Alma de piche. Isso é inútil. Ele não será de nenhuma utilidade. Eu não preciso que ele seja útil. Eu só preciso dele do meu lado. Isso não terá o efeito desejado. Ah, é? O que você sabe sobre o meu irmão? Você não sabe nada sobre nós. Me deixe em paz. Venha, alma de piche. Temos negócios para resolver. Sua querida irmã, que você falhou em matar, te prendeu. E agora? Então, Andrew utiliza os objetos do quarto para quebrar a janela e derrubar o orbe que o prendia para escapar. Assim, chegando a outra sala, onde ele via sua saída. Uma janela gigante que ele só precisa achar a florzinha que falta para abrir. Mas ele também acha um dos amuletos ruins que a Ashley fez e pega. Após isso, ele destranca o playground tocando na fechadura e resolvendo um puzzle sobre. Lá encontramos várias almas e entre elas uma alma que ele nota que é como a da Ashley, só que inferior, como um foguete que nunca foi lançado, e a reconhece como sua mãe, o que faz com que a outra provavelmente seja seu pai. Então pegamos a florzinha e as almas escapam junto conosco, e quando abrimos a janela e saímos, nosso exército de almas vem junto. Para! O que significa isso? Sim, o que diabos você está fazendo? Nada, estou indo embora. Eu te recebi em meu reino, e você me paga roubando almas? Espere, ele não fez nada ainda. Olha, as almas estão todas aqui. Sua punição é a morte. Espere, não machuque ele. Por favor, não, me desculpe. Vou colocá-lo em outro lugar. Vou garantir que ele não saia de novo. Não abrigarei mais. Ok, tudo bem. Eu levo ele para o mundo humano. Sim, vamos fazer isso agora. Vamos, Andrew, mexa-se, vamos. Eu disse mexa-se. Deus, você está brincando. Lide com ele, alma de piche. Não quero vê-lo novamente. Você não vai vê-lo. Só me ajude a movê-lo. É a última vez, alma de piche. Já indulgei seus caprichos demais. Mandou bem, idiota.
A gente ia ficar seguro na casa do demônio, mas não. Você teve que arruinar tudo. Que merda é essa? Bom, eu tenho que te controlar de alguma forma. Você não vai fazer isso comigo, Laylee. Você que tá me obrigando, a culpa é toda sua. Tudo culpa sua, eu não... Você para de ouvir. Ei, presta atenção. Olha pra mim, seu merda, eu tô falando com você. Eu disse tô falando com você. Responda antes que eu espalhe seus miolos pela parede. Espalha. Você acha que eu quero viver assim? Cuidado com o que fala. Eu posso levar a sério. O que você é? Uma criança? Fale comigo. Por que você é assim? Qual o problema? A gente sempre se virou até agora. Por que quando as coisas melhoram você começa a brigar comigo? Fala algo. Tá bom, fica assim então. Vê se eu ligo, Andy. Ah não, é Andrew. Eu tô pouco me fudendo pro seu nome. Pelo amor de Deus, por que você não me mata logo e acaba com isso? Por que você tá gritando comigo? Eu tô fazendo tudo isso porque eu te amo. O que tem de engraçado? Isso pra você é amor? Sério? Isso? Sim, porque Andy e Laylee, e seja lá o que for, é uma história de amor. Cala a boca. É sim, eu vou chorar sua morte antes de chorar se você for embora. Se divorciem logo. Parece que vocês estão incomodando os vizinhos. Eu já falei tudo o que tinha pra falar. Onde você acha que vai? Voltar pro demônio. E da próxima vez que te vir, quero ver um pedido de desculpas. Bom, não segure a respiração. Ela invoca sua entidade e vai embora com ela. Preciso sair daqui. Descobrir onde estou seria um bom começo. Enfim, se encontramos limitados pela corrente e podemos acessar a geladeira que está cheia de cerveja. Se não conseguimos fugir, já sabemos o que vamos fazer. Podemos acessar os armários que Ashley removeu todas as facas. O que faz Andrew notar que ela pensa, mas por que ela só usa isso contra ele? Se pergunta Andrew. No lixo tem várias cartas de demissão e na TV não tem nada de útil. Mas, ao se esticar para pegar a correspondência perto da porta, você vê que todas elas são contas vencidas para Carl Kootman, o que significa que a luz e os outros serviços não devem durar. Também descobrimos que estamos na cidade onde nascemos, só que numa parte que nunca fomos, o que faz Andrew retirar o que disse sobre a Ashley e pensar. Agora, no banheiro, encontramos possivelmente com Carl Kootman e com um círculo certamente desenhado pela Ashley. Ok, agora que sei onde estou... Chamar a polícia? Sério? É isso? Foda-se. Foda-se isso. Eu prefiro ir preso do que ficar trancado com aquela vadiazinha da Ashley. É isso mesmo. Veja se eu me importo. Eu já tentei matar nós dois de qualquer jeito. Nada importa mais. Polícia, como posso te ajudar? Eu queria confessar um assassinato. Ok, posso saber seu primeiro nome? Andrew Graves. Ok, só um segundo. Aqui vamos nós. Diz aqui que você está morto. Bem, eu não estou. Posso confessar o crime agora? Senhor, você entende que desperdiçar o serviço da polícia é crime. Eu sei que diz que estou morto, mas isso é uma coisa totalmente diferente. Minha suposta morte foi parte de uma fraude de seguro que meus pais cometeram. Bem, você vai ter que resolver isso com a seguradora. Se isso é tudo... Não ligo para isso. Estou te dizendo que estou vivo, ao contrário dos meus pais que matei. E também matei um cara que não conhecia, depois que ele tentou me assassinar. A placa dele era... Senhor, me dê seu nome real ou eu desligo. Também tinha esses campistas em um acampamento outro dia. Ok, estou desligando. E enquanto não matei nenhum policial, sou o motivo deles não acordarem. Esse incidente já vazou para a mídia? E mesmo depois disso, matei 2 vizinhos, embora um deles eu não soubesse que matei até depois. Ah, e um segurança também, não sei bem como chamá-lo. E muitos anos atrás, matei uma garotinha por acidente. Bem, você é um garoto ocupado. E matei minha irmã também.
ela não estava morta, mas agora está. Não, ela não tá. Você não quer que procurem por ela só porque tá se confessando. Que irmão bondoso você é, mesmo depois de tudo. Olha aqui, seu brincalhão. Se não estivéssemos sobrecarregados com os mistérios de coma, mandaria um policial para te dar uma lição. Na verdade, tem um desses mistérios em coma aqui comigo. Claro, deixa eu adivinhar. Você vai matá-lo também. Talvez eu tenha aqui, se você não vier me prender. Vou roubar a identidade dele e torcer para os amigos não notarem. Bem, que tal você fazer exatamente isso? Certo? Parece que tá tudo resolvido. Seria tudo? Mais alguma bobagem que queira dizer? Acho que é tudo. Certo. Boa noite, senhor. Você também? Obrigado. Tchau. Que diabos foi isso? Isso foi sorte. Depois de pensar mais um pouco, você não quer se entregar afinal. Chamar seus pais? Chamar seus amigos? Sabe, seus amigos. Você tinha alguns, certo? Como seu melhor amigo durante a escola. Qual era o nome dele mesmo? Amigo B? Bem, esqueça o nome. Qual era o número dele? Droga. Só lembro o número da Júlia. Bem, lá vai, eu acho. Olá, você caiu na minha caixa postal. Deixe uma mensagem após o bip. Vou tentar retornar logo, ok? Tchau. Ela desliga. Ela parecia mais animada do que eu lembro. Enfim, não devo deixar uma gravação. Tenho certeza que posso convencê-la a não me dedurar caso tenha tais intenções. Mas não tenho controle sobre quem ouve as mensagens dela. Você decide tentar novamente mais tarde. Talvez ela não estava disponível agora. Embora, sabendo o que a Ashley fez com ela, você tem certeza que ela só não atende o telefone. Bem, é isso. Não sei mais o que tentar agora. Esperar a Ashley, eu acho. Você começou a beber todo o álcool da geladeira. Ei, acorda. Trouxe algo para você. Valeu? A marca errada. Enrole você mesmo. Nunca teria deixado você comprar maços se soubesse que isso é mais barato. O que foi? Você deveria estar agradecido, não me olhando com cara feia. Agradecido por quê? Por me dar tabaco depois de me trancar nesse buraco? Vamos começar de novo? E sim, você deveria estar agradecido por isso. Isso, e também por eu me matar para manter a gente seguro. O demônio só fica dando ordens e exigindo mais almas. Talvez você não deveria ter se oferecido para ele. É engraçado que com o demônio você fica de joelhos implorando. Mas eu não recebo um pingo de respeito. Talvez levante a sua bunda bêbada do chão para falar de respeito. Tá, e você quer vir dar lição para mim sobre gratidão? Quem foi que te sustentou a vida toda? Coitadinho, lá vem ele. Eu arruinei sua vida, foi? Foi tudo minha culpa. Coitadinho de você. Coitado do senhor potencial desperdiçado. Coitado do filho de ouro. Coitado da vítima indefesa, hipócrita, mentiroso do caralho. Chega, tire essa corrente. Não, sai de perto, me solta. Para, tá me machucando. Eu paro quando você me der as chaves. Nem fudendo, você vai me matar se eu te soltar. Eu te mato se não soltar. Polícia, abram a porta. Você se pergunta qual prisão seria pior, essa ou a cadeia? Porra, o que a gente faz com o Carl? Quem? Esquece. Vai atrasar eles. Eu penso em algo. Carl está deitado em um círculo de sangue, sem alma e parecendo extremamente suspeito. Como você pode fazê-lo parecer menos suspeito? Bem, tenho essas latas. Pronto. Mas não explica o sangue.
Não há tempo a perder. Você junta as mãos e mergulha na privada. Você joga a água no sangue para enxaguar. Preferiríamos que você não complicasse. Tudo bem. Nossa, tá bem, mas eu não limpei este lugar há dias. Boa noite, cidadãos. Recebemos uma reclamação de barulho. Tudo bem aí? Sim? Eles chegaram rápido. Será que estamos do lado de uma delegacia? Se importa se dermos uma olhada rápida? Ele olha ao redor antes que você pudesse responder. Os policiais checam o pulso de Carl. Ei, acorda, dorminhoto. Carl, sem alma, não responde ao policial. O que há com ele? Ele tá bem, só não aguenta bebida. Quis dizer a roupa. Por que ele tá vestido assim? Estávamos em uma festa fantasia. Ele adora se vestir assim. Entendo. Bem, sua festa tá incomodando os vizinhos, então diminuam o barulho. E onde estão suas fantasias? Perdão? Se é uma festa fantasia, por que vocês não estão vestidos? Ah, já tiramos nossas fantasias. Já terminamos por hoje. Como pode ver, estávamos indo para a cama. Entendo, já tá bem tarde. Então, o que é isso com uma corrente se não é parte da fantasia? Senhor, eu disse que iríamos para a cama. Tenho certeza que entende. Querido, não conta isso para eles. Entendo. Mais uma coisa. O que aconteceu aqui? Isso? Ela... Não perguntei a você. A moça pode me contar. É só um arranhão. Nem lembro mais quantos tenho. Tem certeza? Tá me chamando de mentirosa? Bem, tudo bem. Só se acalmem de agora em diante. Esquece, só vamos embora. Só uns jovens sendo barulhentos e chatos. Ser jovem e chato. Bons tempos. Não nos faça voltar aqui de novo. Os policiais foram embora. Que merda! Achei que iam nos levar para a delegacia. Quem chamou eles? Tem uns dedos duros aqui. Além do mais, a gente não estava fazendo metade do barulho de ontem. Só tira a corrente. Isso é ridículo. Você acabou de me mostrar que não posso. Tem uma mulher na TV aspirando a casa, usando uma tecnologia de aspiração super avançada como nada que você já viu antes. Ei, acha que a gente deveria comprar um desses? O que tem de especial? Diga adeus ao seu aspirador velho e olá a esse bebê aqui. É isso. Incrível. E você leva 2 aspiradores pelo preço de um. Sempre precisei de 2 aspiradores. E tem mais. Se você pedir um agora, eles ainda te dão um terceiro de graça. Sempre precisei de 3 aspiradores. Acha que a gente deveria pedir? Talvez melhore as coisas. Esse aspirador é bom demais pra gente. Caramba! Ela devia querer muito aquele aspirador. Ashley, você está bem? Vá embora. Eu não consigo dormir com o seu choro. Então ou vem aqui para eu te confortar, ou cala a boca. É culpa sua. O que eu fiz?
Eu tive outra visão agora. Por que você quer tanto me matar? Eu não... Você provavelmente só teve um pesadelo. Você quer, e já tentou no reino entre reinos. Isso é... Cara, nem sei como me desculpar por isso. Perdoe-me. Eu me perdi. Foi um lapso de julgamento incrível. Eu não quero te machucar. Então o que é isso? Eu não quero te machucar. Pode pelo menos me contar o que aconteceu na visão? Nada demais. Estávamos só gritando sobre sua ex ou algo assim. Então você simplesmente surtou, sem motivo nenhum. Sem motivo o caralho. Aposto que ela me provocou de novo. Eu não... O que devo fazer? Mal evitei a última visão. Eu odeio isso tanto. Só quero que tudo volte a ser como antes. Quando éramos Andy e Leyley, e tudo estava bem, e éramos felizes juntos. Eu não era feliz. Quero dizer, tivemos nossos momentos, mas demorou muito, muito tempo para eu gostar de você. O quê? Não me diga isso. Achei que você soubesse. Bem, obviamente eu achava que sim, mas mesmo assim, que forma de partir meu coração. Tudo bem, desculpe, achei que estávamos procurando soluções. Então eu vou deixar claro, não vai ser, vamos voltar para isso. Você já foi feliz? Claro. Mas comigo? Só com você, honestamente. Não é frequentemente que estamos bem, mas quando estamos é como mais nada, certo? Na verdade, isso é meio alarmante agora que falo em voz alta. Então, quando foi a última vez que as coisas foram boas? Provavelmente quando brincamos sobre pular da sacada. Foi divertido. O que foi tão bom nisso? Bem, geralmente você só pensa em si mesma, mas você disse que pularia comigo. Então, ela se importa, eu pensei, e meu coração pulou. Mas também, vai se fuder, eu me importo o tempo todo. Não sei sobre isso. Mas e você? Quando foi a última vez que foi feliz? Quando te mordi no sofá. Maldito animal. Cala a boca, você gostou e dava pra ver. Aliás, o que você ia fazer antes da mamãe aparecer? Te morder de volta, obviamente, e te ensinar uma lição ou duas pra sua bunda burra. Eu não quero te machucar, ele diz. O que é isso? Para. Não. Não é hora de tirar essa coisa ridícula de mim? Mas você não estava com ela na visão. Não posso arriscar. Se um dia eu acabar com você, será por besteiras como essa. Nada como uma ameaça de morte para me fazer confiar em você. Parece que você está bem agora. Volte a dormir. Sim, é melhor eu voltar a assistir você me matar com uma frigideira. Que diabos foi isso? Ela solta lágrimas, e de repente eu estou pronto para a perdoar tudo o que ela fez comigo. É só isso que precisa para me trazer de volta? Deus, eu preciso sair daqui. Se não for por mim, aparentemente por ela. E da frigideira também. Para onde você está indo? Preciso oferecer mais almas. Ei, espere! Preciso muito tomar um banho, mas a corrente não alcança tão longe. Garanti que você alcance a torneira da cozinha. Você vai ficar bem. Temos um chuveiro ali e você vai fazer eu me lavar na pia? Chore. Então você se lava um pouco e no banheiro descobre que o Carl morreu. Isso deve ter acontecido porque os policiais mexeram nele e você vacilou em cuidar deles. A língua deve ter trancado a respiração dele. Bom, isso significa que você vai ter o trabalho de lidar com ele agora. Mas por enquanto, você leva ele para a geladeira e reorganiza tudo. Ei, Carl! Tá em casa, cara?
Vi a luz acesa. Olha, Carl, amigo, eu sei que os seus pais queriam que você entrasse em contato com o seu lado espiritual, logo antes dos dois entrarem em coma inexplicavelmente. E eu sei que você está indo nessas reuniões estranhas, porque você acha que o culto onde eles estavam tem algo a ver. E você começou a falar que o diabo pegou seus pais e todas essas coisas engraçadas. Mas eu, a Beth e o Johnson estamos preocupados com você. Se não soubermos de você em breve, vamos chamar ajuda. Bom, enfim, espero que não esteja morto. Tchau, seu tempo está acabando. Mesmo assim, o Carl precisa ser refrigerado por agora. Bom, agora você organiza tudo de fato. Mas o telefone toca e é a sua ex que retornou a mensagem de voz vazia. Agora, como diz o narrador, coloque sua melhor performance. E enquanto Julia fala que ninguém disse nada e não quis ajudar com nada após a sua suposta morte, Andrew pede ajuda, dizendo que um amigo fez uma brincadeira idiota enquanto bêbado e o prendeu com uma corrente. Mas Julia pergunta se esse amigo é a Ashley, pois com ele sempre é a Ashley para tudo. Ele mente e diz que não, mas antes de ajudar, Julia faz umas perguntas. Ela pergunta o porquê Andrew não fez nada quando sua irmã ficou assediando ela por mensagens. Ela diz para não insultar mais sua inteligência, pois todos sabem que é a Ashley que fazia isso. Então Andrew responde com a desculpa de que era mais fácil, porque ajudar sua namorada seria escolher um lado. Escolher um lado seria deixar a Ashley sozinha, e nós sabemos onde isso vai dar. De acordo com ele, isso foi para proteger a Julia, mas ele diz que entende se ela não vê a situação dessa forma. É tanta mentira e meia-verdade que até eu acredito. Depois disso, Julia até pergunta se ele e a sua irmã são íntimos, mas ela pede desculpas por perguntar isso. Então Andrew termina dizendo para ela trazer um cortador e passar pela porta de correspondência. Um tempo depois, ela aparece e faz isso. Então agora você está livre e vai ver se Ashley deixou algum dinheiro no cofre para pagar ela pelo cortador. Julia pergunta se pode usar o banheiro, e você foi procurar a senha, que por sorte Ashley deixou marcada para não esquecer. Nós conseguimos abrir o cofre e encontramos um pouco de dinheiro e a identidade do Carl. Isso é simplesmente perfeito, pois, agora, sua fuga ficou muito mais fácil. Ok, acho que é algo tipo... Carl se envolveu com um culto, largou o emprego e abandonou os amigos e a família. Então ele some sem aviso, presumivelmente para se envolver mais com o culto. Estranho? Sim, mas acontece o tempo todo. O único problema agora é a Ashley. Não posso abandoná-la. Quem vai cuidar dela? Ou mais precisamente, como faço para impedi-la de vir atrás de mim? Será que realmente tenho que matá-la para isso funcionar? Não, qual é? Não a minha Ashley. Também tem o fato de que o demônio pode ver isso vindo e impedir de novo. Por outro lado, isso é bom, não é? Ele pode cuidar dela no meu lugar. Ele é melhor nisso do que eu. Ela escuta ele e ele pode protegê-la. Você fica com o demônio, Ashley. Ele te protege. Ele te mantém de 4 e no seu lugar. Aposto que você gosta disso. Bom pra você. Vá dominar o mundo, querida. Apegue-se a outra pessoa e esqueça tudo de mim. Por que não? Ei, Andrew. Tudo bem se eu pegar algo pra beber? Sim, claro. Tem algum suco? Provavelmente na geladeira. Merda, espera! Felizmente, ela não viu nada, e Andrew a convida para tomar algo em outro lugar. Assim, Julia fala para ele que ele deveria denunciar seu colega por fazer isso, pois é crime, sendo ou não sendo brincadeira. Andrew concorda e diz que não deveria morar com uma pessoa assim, apesar de não ter para onde ir agora.
Você fala isso esperando que ela ofereça sua casa ou algo assim, o que seria normal vindo dela. Mas isso não acontece. Assim, Andrew pergunta se não há chance deles voltarem, mas ela diz que acha que não. E a partir daí, ele continua desenrolando uma conversa sobre esperando que cara a cara ela se dobre como papel, mas isso não acontece. Andrew genuinamente achava que cara a cara ela aceitaria qualquer coisa como sempre, e já até pensou em se mudar com ela e, possivelmente, a engravidar para selar o acordo. Entretanto, ela continua dizendo não e que não quer mais aquela relação onde Andrew faz tudo por ela, mas nada parece ser sincero. Então, ela nos dá adeus e nos entrega uma carta que ela escreveu quando nós supostamente morremos. Julia pede para não ler agora, porque ela é meio pesada, e fez para o entregar um dia se estivesse vivo. A cerca toda está coberta de números de garotas de programa. Eu não tive nenhuma em meses e meses agora. Merda. Eu deveria ter pedido a Julia para me deixar tê-la uma última vez. Tenho certeza que se tivéssemos continuado conversando, nós poderíamos... Ela parecia melhor sem mim. Se esse for o caso, eu deveria deixar em paz. Além disso, ficar bancando o namorado perfeito dela era exaustivo pra caralho. Eu realmente acho que não importa se eu ler a carta dela ou não. Ler o que ela tem a dizer? Querido Andrew, eu te amei muito. Levei muito tempo para reunir a coragem para terminar com você, e machucou como nada a machucaria. Hoje, eu ouvi que o seu apartamento queimou, e eu ainda tenho que ouvir uma palavra de você. Eu não sei se você está vivo ou morto. Tem uma parte doente minha que se sente aliviada que você pode estar morto. Eu pensei que eu te amava, Andrew. Sempre que a gente se encontrava, eu sentia aquela sensação de borboletas. Mesmo depois de muito tempo juntos, meu coração batia loucamente quando nós conversávamos. Eu pensei que estava nervosa, porque eu gostava muito de você. Mas olhando para trás, eu não estava nervosa, Andrew. Eu estava ansiosa. Não eram borboletas. Eram cada fibra do meu ser gritando para que eu ficasse o mais longe possível. Que diabos? Eu não te amo, Andrew. Eu estou assustada. Esses 3 meses longe de você finalmente abriram os meus olhos. Tem algo estranho em você. Você diz as coisas certas, mas não leva nenhuma delas a sério. Tem algo frio e morto onde seu coração deveria estar. Você só era muito bom em esconder. Ou talvez fui eu que não vi. De qualquer forma, nossos caminhos se divergiram e nunca vão cruzar novamente. Se você estiver morto, espero que esteja no céu com a Nina. Mas se você estiver vivo, eu espero que você apodreça no inferno com a Ashley. Você não me protegeu. Eu não vou lamentar você. Nunca mais sua. Julia. Bem, isso é uma merda. Eu realmente tentei amá-la. Tanto faz. E, bom, uma coincidência acontece e Andrew reencontra seu amigo de escola aqui. Ele pergunta como você tá e diz que agora ele é casado, tá esperando um filho e foi promovido. A vida é boa pra ele e você deve estar com inveja. E você deveria, mas você não consegue. Andrew até pensa que ele não poderia fazer isso com ela, mas ele acaba se autocorrigindo, dizendo que com certeza ele estava pensando na Julia. Entretanto, quando ele pergunta de você, não resta nada a dizer senão que você tá nos tempos difíceis para dizer o mínimo. É até engraçado, porque parece uma imagem de antes e depois das drogas. No fim, você acaba indo embora com ele te dando um dinheirinho para você se cuidar. Então chegou a hora de voltar para Ashley. Você passa para comprar umas desculpas como comida e muita cerveja para voltar para casa com a ilusão de existir um mundo além dela destruída. Talvez eu me tranque de novo. Ela não precisa saber de nada. Onde você tava, porra?
Pelo amor de Deus! Você não devia estar por aí sacrificando gente? Você não devia estar em casa. Eu estou em casa agora, contra meu próprio juízo. Onde você estava e como saiu? Tenho meus métodos, e eu voltei. Então qual é o problema? Você tem ideia do quão assustado eu fiquei quando você sumiu? Só fui comprar algo no mercado. Cerveja de novo? Acho que você está desenvolvendo um problema. O que tem de engraçado? Tem uns problemas se desenvolvendo mesmo. Mas eu mereço. Você demorou demais para só ter ido até o mercado? Me perdi. É uma área nova. Precisa fumar dentro de casa? Você que me deu isso. Mesmo assim, fume perto da janela. Ou nem fume. Deus, como eu amo quando você fica enchendo o meu saco. Por favor, continua reclamando para sempre. Por que você começou a fumar? Para aliviar o estresse. Só isso? Se algo está te incomodando, você deveria ter vindo até mim. Parecia que você não queria minha presença. Nunca houve um momento onde eu não quisesse você perto. Claro, se você diz. Isso realmente ajuda com o estresse? Quer uma? Não. Divide. Passo. Shotgun. O que é isso? E para responder sua pergunta, não ajuda em nada. Tudo o que faz é ocupar sua mente por 1 minuto, embora às vezes essa pausa seja tudo o que você precisa. Ei, Andrew. O quê? Que se dane. Aposto que seus pais estariam muito orgulhosos agora. Esquece, você é péssima nisso. Como é? Você é péssimo. E você tem gosto de cigarro e licor. Nojento. Olha, eu aprecio seu entusiasmo, mas não enfie o seu rosto no meu. Isso dói. O quê? Você vai me ensinar a beijar, irmãozão? Você nunca ficou mole tão rápido. O quê? O quê? Qual o problema? Você nunca me chama assim. Por que agora? Não é pra ser excitante? Sendo tão tabu e tudo mais? Bem, está tendo o efeito oposto. Ok, desculpa, eu acho. Você não precisa parar, viu? Não me incomoda nem um pouco. O problema é que isso me incomoda, sua idiota. Não, eu sinto muito. Fico feliz que você me lembrou. Só tem sido uns meses longos. Minha mente está bagunçada. Podemos esquecer toda essa bobagem que aconteceu? Isso vai ser um desafio. Com sua memória, improvável. Bem, de qualquer forma, estou faminto. O que temos na geladeira? Um cultista, aparentemente. Vi ele quando estava te procurando. Surpresa! Vou fazer algo para a gente comer que não seja o Carl. Então nós pegamos a comida e vamos até o armário pegar uma panela, mas só tem copos e pratos. Então Ashley diz que jogou todas as panelas da casa fora depois da sua visão anterior. Mas ainda restou a panela no quarto que o Carl usava para vomitar. Preciso cortar algo. Me devolva o cutelo. O cutelo, Leili. Agora. Qual é o problema dela? Cutelo recuperado. Com ele, você prepara uma refeição simples, que não é o Carl. Isso é uma merda. Tanto a comida quanto a situação. Por que diabos eu voltei para isso?
Se controle. Tão ruim assim é? Não é a comida, é a forma como você fugiu hoje. Eu voltei, que nem um viciado. E então, você me afastou de novo. Acho que eu fiz algo mais. Vou te encontrar amanhã e pela primeira vez na sua vida, seja honesto. Se você tentar me prender de novo, então sim. Não faça essa cara. Não acho que estou sendo irracional aqui. O que você quer que eu diga? Isso aí, me acorrenta e enfia uma arma na minha cabeça. Eu mereço isso. Obrigado, irmã. Em que mundo eu não fugiria correndo depois disso? Bem, exceto neste, já que estou aqui que nem um idiota. Vamos conversar sobre isso depois de você ficar sóbrio. Não, tô a fim de conversar. Fala logo. O que você quer ouvir? Pode me dizer. Só preciso que você me diga que não vai me deixar. Isso não parece importar. Quantas vezes mais eu preciso dizer para você acreditar em mim? Eu vou acreditar quando você parar de ir embora. Para onde eu fui? Estou bem aqui. E daí que eu fui embora? Você não disse que se divertiria sem mim? Eu não quis dizer isso. Eu não tenho tanta certeza. Sério, eu não sei por que eu disse isso. Você sabe que eu te amo mais que tudo. Boa essa. Vai se fuder. Tudo que faço, faço porque te amo, babaca. Porra, eu te amo tanto que estou apaixonada por você. Sério? Me diz uma coisa que você ama em mim. Calado. Eu só não esperava que você fosse perguntar. Me dê um minuto. Não é algo que você precisaria preparar uma resposta. Então, o que você ama em mim? Nada. Vai se fuder, vadia. Você queria honestidade ou não? Laylee, sinto muito. Sinto muito por não gostar de nada em você. Eu gostava da Ashley antes que ela regredisse para essa triste figura na minha frente. Eu não mudei nada. Não, você costumava ser esperta, costumava ser implacável. Você já teve personalidade, charme, intuição e perseverança. E por mais idiota que você fosse, eu adorava mexer com esse seu cérebro perturbado por horas a fio. Agora você vai de um colapso ao outro, gritando, chorando e se cagando o tempo todo. E eu fico pensando, sério? Eu já quis transar com isso? Tudo isso para dizer que os dias são solitários sem a Ashley. E as afeições equivocadas da Laylee só aumentam minha já abundante irritação. Bem, que pena. Tão triste. Porque a Laylee é tudo que você tem. Aparentemente. O quê? O quê? Esquece isso. Vou dormir. Ops. Sim. Por que você não bebe comigo? Bebida alcoólica é ruim? Posso te comprar um drink, de uva ou maçã ou algo assim. Você está muito bêbado, eles não vão te vender mais. Então você compra. Não. Por que você me quer bêbada? Por que precisa ser um acidente? Nada. Estou indo embora. Onde você acha que vai? Preciso de ar fresco. Não neste estado. Vai pra cama. Você tá bem? Sim. Tudo bem. Chega. Levanta, levanta, levanta. O planeta gira rápido essa noite. Por que você foi embora, Andrew? Eu acho porque você disse que teve outra visão onde eu te matava. Então por que você voltou? Por quê? Você quer que eu morra, afinal? Não. Você quer morrer?
Por que manter por perto depois de toda a merda que eu fiz? Por que viver sem você me assusta até a morte? Então você vê, eu estou morta de qualquer jeito. Eu não sei, Andrew. Isso é tudo que eu já tive. Só você e eu. Eu e você. Eu também. Não posso viver sem você. Obrigada. Preciso que você veja essa pilha de merda horrível que sou. E faça aquela cara estúpida como se não entendesse qual é o problema. É a única vez que me sinto melhor. Sim, sim. Seus segredos estão seguros comigo. E eu vou te amar independente deles. Quer ouvir um segredo agora? Claro. Que pena. Tá bem, vai dormir. Quer ouvir um segredo? Sim, eu conheço todos os seus segredos. Claro. Conheço, então vá em frente e me diga, eu já sei. Então eu não preciso contar. Não, eu só quero saber qual você quis dizer. O segredo é que eu queria que você não tivesse dito nada antes. Eu teria te fudido até você ficar burra. O quê? Não, espera. Acho que você já é. Eu teria te fudido, burra. Eu teria te fudido, burra, burra. Olha só, o poeta que temos aqui. Você está me pedindo sexo? Que escândalo! Não, burra. É a única coisa que me resta. Posso dizer que eu fiz muita coisa nojenta e horrível, mas pelo menos eu não fiz nada com minha própria irmã. Que linha estúpida para traçar. Nunca vamos ter nada a ver com o resto do mundo mesmo. Ainda assim você fica, não, o que os vizinhos vão pensar, como se isso importasse alguma vez. Você é igual à mamãe. E eu não sou nada como aquele desperdício de ar. Ela não conseguiu manter as aparências, por mais que tentasse. Parece que ela enganou todo mundo bem o suficiente. Ela não me enganou, e eu queria ser enganado. Então, se aconteceu alguma coisa, eu a venci no próprio jogo dela. Então, o que eu tô ouvindo é que você está orgulhoso do quão mentiroso você é e de alguma forma eu devo confiar em você. Sim, Ashley, você deve, porque meus alinhamentos não mudam. Mesmo quando eu te ressinto do fundo do meu coração, você me tem no seu canto. Exceto nas vezes em que você tenta me matar. Bem, você me pegou lá. Mas eu encontrei o ID do Carl. Mudança de tópico ultra suave. Você é verdadeiramente um mestre da manipulação. E daí? Temos essa oportunidade perfeita aqui para eu roubar a identidade dele. Então amanhã, o que vou fazer é alugar outro lugar para nós. Porque não podemos ficar aqui onde os amigos dele estão procurando por ele. Vou encontrar toda a papelada dele, encerrar o contrato dele, coisas assim. Então vamos embora. Só eu e você. Como deveria ser. O que acha, pesadelo? Parece bom. Qual é o problema? Vamos ver como você se sente com tudo isso amanhã depois de sóbrio. Qual é? Durma bem. Não deixe os demônios morderem. Porque eles podem, para o seu deleite, e te apavorar bastante. Por Deus, eu sabia que você tinha uma poeta dentro de você. Que obra-prima foi essa? Boa noite, idiota. Me dá um beijo de boa noite. Não, Andrew. Por que não? Você me afastou. Além disso, você disse que foi uma merda. Foi. E de qualquer maneira, eu quis dizer na bochecha. Vamos, pensei que você disse que está apaixonada por mim. Vai dormir, porra. Poxa, eu falei demais ontem à noite. Graças a Deus que ela levou na brincadeira. Só um monte de baboseira de bêbado. Porque era só isso. Então Ashley nos pergunta no dia seguinte se o nosso plano ainda está de pé e Andrew faz uma lista de coisas a fazer. Ashley precisa ir entregar almas, mas nós perguntamos se não podemos jogar o corpo do cara na dimensão do demônio. Entretanto, a entidade não deixa e isso significa que vai ser do jeito difícil. Assim, nós nos livramos do corpo do Carl. Pedimos para não renovar o aluguel. Descobrimos que o Carl já foi despedido do trabalho. Perfeito. Quase tudo pronto, pois só falta uma coisa.
Mas Ashley voltou. E ao ir ver ela, vemos que ela descobriu que Julia esteve aqui, porque há coisas de mulher no lixeiro que não estavam quando eles vieram para cá. Ela diz que queria estar surpresa, mas ela já até sabe quem esteve aqui. Então ela começa a te seguir por toda a casa, perguntando como você teve coragem de mentir na cara dela de novo. Ele tenta te explicar que ela só esteve aqui para te soltar das correntes, mas é Ashley, nada vai funcionar. Então ela começa a falar que Julia fica com o melhor de você, mas eu fico com os restos depois que ela te rejeita. Também conclui dizendo que é só por isso que voltou, para ficar com a segunda opção. Andrew implora para ela parar e eles irem logo atrás do futuro, mas Ashley diz que se ele está cansado disso, imagina ela. A discussão escala até o ponto dela fazer Andrew confessar tudo o que ele queria fazer, e ele diz que realmente tentou fazer o melhor para todo mundo, para eles e para a sociedade, mas Ashley diz que Andrew lhe dá nojo. Ele matou um homem, nunca mais vai voltar a viver normalmente, e está aí ligando para o que os outros pensam. Então, Andrew tem um surto onde ele pergunta o que mais ela quer dele. Ele deu tudo a ela, mas ainda não é o suficiente. Ashley diz que ele ainda não matou a Julia por ela, mas Andrew, no auge do cansaço, diz não. Isso já não mudou nada no passado, e agora também não vai mudar. Você sacrificou todos no altar das inseguranças dela por ela, mas ainda assim ela nunca está feliz e segue distorcendo qualquer sacrifício. Então, Ashley se desculpa por ele a machucar o tempo todo e ela ter que recorrer a isso. Ela diz que com certeza é muita ousadia da parte dela ficar chateada. Eles podiam estar planejando o futuro, ao invés de discutir sobre a aterrorizante Julia, diz Andrew. Mas ela não dá trégua. Você tenta acabar com a discussão, mas... Isso atingiu em cheio, dá para perceber, porque ela acertou seu rosto em retorno. Leyley, se eu sou tudo que você diz que sou, por que você está testando minha paciência? Vê? Esse é o seu verdadeiro eu. Eu sabia. É. Bem, foda-se, querida. Se você diz, porque eu serei o que você quiser que eu seja. Espera, me desculpa. Me desculpa. Sinceramente, eu só tenho 20 e poucos anos. Isso não é nada. Assumindo que eu chegarei aos 80, ainda tenho 60 anos pela frente. Se eu me livrar dela, ainda tenho uma vida inteira para recomeçar. Eu tenho 60 anos para me reintegrar. 60 anos mentindo descaradamente. 60 anos sem nunca me conectar verdadeiramente com ninguém. Maldição. Eu realmente tenho que ficar com ela por todo o resto? Ela é minha única? É realmente ela? Vão ser 60 malditos anos desta merda. Isso é tão idiota. O que eu estou fazendo? Me desculpa, você está certo. Eu retiro o que disse. Você está certo. Sim, sou eu o problema. Desculpe, Andrew, desculpe. Eu não me importo de nenhuma forma agora. Então me lembre de novo porque eu não deveria acabar com isso de uma vez. Não consigo pensar em um único motivo agora. Depois de todo esse tempo, você ainda não tem nada? Acho que isso responde à pergunta. Eu posso cozinhar. Eu posso assar uns biscoitos de aveia bem gostosos, acho, mas faz um tempo. Não vai demorar muito. Você quer alguns? Biscoitos de aveia. É por isso que vamos continuar essa farsa. Claro. Espera, temos papel manteiga? Vou tirar um cochilo. Isso não é um cochilo, é uma garrafa de bebida. Andrew. Eu ainda te amo. Tipo, muito.
Obrigado. Eu não te suporto. Isso foi maldoso. Eu não deveria ter dito isso. Ou colocado as mãos nela. Preciso me desculpar. Eu vou me desculpar. Eu vou me desculpar daqui a pouco, mas não acho que vai ser de coração. Assim, vamos parar em um cenário onde estamos presos e temos que trocar as flores rosas pelas amarelas. Nós tiramos as rosas, colocamos as amarelas, coletamos as lágrimas da Ashley para regar as flores novas e, por fim, interagirmos com o fogo. E agora estamos em um cenário onde temos que jogar as partes de cal no lixo. Entretanto, não podemos fazer o caminho óbvio, pois somos atingidos por um garfo assim. Então fazemos o caminho mais estranho e jogamos tudo. Como chegamos a isso? Eu só queria mantê-la segura. Por que eu me importo, certo? Porque eu me importo muito com ela, não é? Eles estão prontos agora, se você ainda quiser algum. Quer o quê? Biscoitos de aveia, certo? Andrew, você quer algum? O que eu quero? Não posso melhorar nada, mas será que eu poderia fazê-la feliz? Eu não a amo? Esquece. O quê? Ainda está bravo comigo? Sim. Mas você vai ficar comigo mesmo assim, certo? Sim. Que pena que suas palavras não significam nada para mim. Então você vai ter que provar que está falando sério desta vez. Para com isso. Você quer que seja só nós dois ou não? Sim, mas não precisa ir tão longe. E eu devo acreditar que nunca vai transar com ninguém de novo? Se você precisa tanto, faz comigo. Se é por causa das merdas estranhas que eu disse ontem, Olha, me desculpa se eu fiz parecer que você tinha que me oferecer isso. Você realmente não tem. Por favor, não. Não, tá tudo bem. Olha, eu até escrevi um poema. O quê? Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Você quer me fuder e eu te amo. Vamos lá então. Leile, eu não quero. Bem, eu quero. Acho que você não quer. Tenta. Por que você pediu por isso? Você nem está excitada. Como você sabe? É óbvio. Vamos parar. Não. Só faz. Eu quero estar com você. Vai doer se você não estiver afim. Tudo já dói. Você me bateu, porra. Estou enjoado. Não me importo. Me foda. Não consigo assim. Está ficando sóbrio? Termine sua bebida. Ashley. Você não me ama? Bebe tudo. Amo, mas... Outra hora? Se não acontecer agora, você nunca vai fazer. Bebe. Não. Eu vou só... Não assim, por favor. É errado. Pensei que já era errado de qualquer jeito, e por isso você ainda não tinha feito. Não significa nada assim. Significa tudo pra mim assim. Se você realmente me ama, vai fazer independente do quanto vá contra a sua natureza. Eu nunca mais vou confiar em você, se não puder fazer isso por mim. Vamos, podemos fazer isso? Você está claramente afim, então vai logo. O quê? Bem, não desmaie. Vamos. Deus, faz alguma coisa. Você é o homem. Desculpa, estou cansado. Posso pelo menos ganhar um beijo? Um de verdade? Vamos, de novo. Eu te quero. Já era hora. Então me toma e seja meu. Seja meu para sempre e sempre. Eu sou seu.
Eu fui seu a vida toda. Não dói mais. Estou enjoado. Podemos ir para a cama? Não, não para. Eu te amo, Andy. Andrew, eu te amo. Quem dera você amasse. Você acorda com sua cabeça e seu coração pesados como chumbo. E sua alma está queimando até virar carvão, mas isso não vem ao caso. Bebi demais. Há um caroço nojento dormindo ao seu lado. Ela não se importa com você. Ela só se importa consigo mesma. E ela sempre consegue o que quer no final. Merda. Pegou a arma. Roubou o amuleto. Matá-la com a arma certamente seria mais fácil que com qualquer outro método. Não. Não. Vamos pensar nisso direito. Não posso decidir isso agora. Eu não confio em mim mesmo. Tudo bem, vá tomar café da manhã ou algo assim. Bom, você acaba pisando no anel de noivado no chão, mas não importa mais. Você só largar ele. Queria não estar meio desmaiado. Queria que não fosse por um motivo tão idiota. Queria que ela se importasse. Queria não me importar. Queria nunca ter nascido. Bom dia. Ainda dormindo? Ou já desmaiou de novo? Se eu fizesse isso com você quando você estivesse bêbada, eu estaria na cadeia. Bem, você já devia estar na cadeia por outras coisas. E eu não acho que você se importou tanto assim. O quê? Tudo que eu fiz foi te dar a melhor noite da sua vida. De nada. Melhor? Eu estava tão fora de mim que mal me lembro de algo. E graças a Deus por isso. Porque foi o sexo mais sem graça que já tive. Até minha primeira vez com a Julia foi melhor. E ela chorou o tempo todo porque Deus está vendo. Sinto muito. Foi ruim demais para você tirar a virgindade da sua irmãzinha? Vai se fuder. E para sua informação, eu também não gostei. Não vamos fingir que esse era o objetivo mesmo. O que isso quer dizer? Então me diga, funcionou? Eu estou eternamente preso agora, enfeitiçado pelo seu triângulo, a ponto de não conseguir mais pensar em outra mulher? Puta merda! Qual o seu problema? Não desperdice, é caro, não é? Aqui, beba tudo logo, seu merda. Ok, chega. Leilei, eu sinto muito. Mas eu realmente estou tão cansado de você agora. Eu preciso que você vá embora. Por quê? Vá, pelo seu próprio bem, só vá embora e fique longe. Não, eu não quero viver sem você. Tudo bem, você não precisa. Diferente de você, eu nunca te forçaria a fazer algo que você não quer. Você me odeia agora. Eu queria. Quer pular da sacada comigo? Vamos apostar corrida. Que sacada? Ok, tá bom. Da janela, então. Cara, acho que não quero mais. Então some. Não, não vou te deixar. E assim você não me mata e depois foge com alguma vadiazinha.
Bem, o que você sabe? Nem mesmo funcionou. Poderia ter te dito isso. O que você quer dizer? Que não consegui foder suas inseguranças pra fora de você. Cala a boca, valia a pena tentar. Além disso, podia ter funcionado se você não tivesse sido um baita de um idiota com isso logo pela manhã. Lá vamos nós de novo, vamos só pular logo. Posso pelo menos ganhar um beijinho de despedida? Como se você quisesse mesmo? Bem, eu não quero se você só vai fazer cara feia de novo. Isso dói, sabia? Dói mesmo. Coitadinha. Olha só, um passeio escolar. Quer traumatizar um monte de crianças? Não, seu idiota. Ela não sabe mais se divertir. Mentira! Diz algo legal pra mim. Seu orgasmo falso foi meio que fofo. Eu disse algo legal, porra. Agora, eu quero morrer. Aqui estão eles agora. Vamos? Ok, tá bom. Vamos lá. Ei, moleques, olhem isso. A propósito, você tem certeza que isso é autossuficiente? Bom, é melhor torcer para que sim. Bem, lá vai. Boa viagem. O mais mortal dos becos sem saída. Fim. Bom, dessa forma, vocês terminam de corpo e alma como Andrew queria. Mas e se não tivéssemos deixado o anel de noivado jogado no chão? Como já sabemos, a esse ponto qualquer coisa pode matar vocês dois ou unir vocês dois, pois ambos dependem um do outro e arrumam qualquer desculpa besta para continuar com essa farsa. E é isso que acontece. Temos toda aquela conversa de novo, mas agora... Você quer me irritar de novo? E se eu quisesse? Você vai me bater de novo? Vai lá. Vai em frente, seu merda. Eu não tenho medo de você. Ei, Leyley. Você acha que ficaria bem sozinha? Você tem um demônio ao seu lado agora. Tenho certeza que ele vai cuidar de você contanto que você seja útil para ele. Do que você está falando? Você está me deixando? Não é isso. É que, de uma forma muito fodida, eu já fiz tudo o que queria fazer. E daí? Então, estou pronto agora. Estou bem. Isso. Então, qual foi o ponto de chegarmos até aqui? Você não se sente mal por todas as vidas que arruinou para chegar aqui? Não sei. Não importa mais. Eu não entendo. Tudo bem. Você vai ficar bem. Você provavelmente estaria melhor sem mim agora, honestamente. Se você está bem, então em vez de desistir, não podemos fazer o que eu quero uma vez? Como se não tivéssemos feito o que você quis por 2 décadas? Não. O que é essa conversa de perdedor? O que deu em você? Eu tenho pensado nisso há algum tempo. Só preciso saber que você ficará bem. Na verdade, não ficarei bem. Obrigada por perguntar. Vamos só procurar aquele maldito apartamento. É quando tudo vai ficar bem. Que nada. Vamos, Andrew. Vamos lá. Só você e eu. Vamos ter um último episódio e o título é Andrew e Leyley e o final finale. Finalmente o especial de Felizes para Sempre. De alguma forma, isso soa vagamente como algo que você diria. Você está me dizendo que vai se juntar a mim quando eu me matar? Estou te convidando para se juntar a mim. Podemos sair e assistir TV. E eu posso assar biscoitos, e você pode ter mais sexo ruim comigo, e eu vou sacrificar almas e juntar dinheiro, enquanto você pode trabalhar em algum escritório qualquer. E então, nós vamos brigar todo dia por cada coisinha. E eu vou te machucar o tempo todo, e você vai jogar merda até eu surtar. E então vamos nos beijar e fazer as pazes. E eu vou beber até ficar idiota e matar um de nós, ou os dois. Acontece com os melhores de nós. Não é saudável.
Eu não disse que é saudável, eu disse que acontece. Vamos, vai ficar tudo bem. Não vamos brigar, vamos fazer sopa juntos. Não sei, Ashley. Estou muito cansado. Você pode dormir o quanto quiser no novo apartamento. Eu aceito. Saúde! Cadê o vinho? Está todo no chão. Não importa, não devemos ficar bêbados enquanto procuramos por apartamentos mesmo. Vamos, se prepare. Vamos! Agora, ainda podemos interagir com o apartamento. Se formos para o banheiro e interagirmos com o chuveiro, Andrew diz que nós devemos nos limpar para parecer digno de ser inquilino. Ele e Ashley vão tomar banho juntos, e Andrew esperava que isso pudesse dar em algum lugar. Entretanto, ela não inicia nada, e você não vai perguntar por causa da culpa de ver seu corpo machucado. Ao interagir com a cama, Ashley pergunta o que foi, e Andrew a informa que ontem não foi uma boa demonstração de poder. Estar bêbado e em conflito não o permitiu mostrar sua capacidade, mas Ashley diz que não liga. Ela diz que não fez aquilo por prazer, porque ela não é uma puta. Mas Andrew pensa se o sexo transacional não a torna a definição de puta. Então o narrador completa dizendo que claramente há algo aqui que ela precisa de ajuda para compreender. Algo que ela precisa de você para ajudar como a figura parental pela qual você é uma caricatura. Entretanto, para ajudar você precisa se ajudar primeiro, porque não existe um problema dela que não seja relacionado ao seu. Na verdade, os problemas dela também são causados pelos seus. Mas por que você vai se preocupar em resolver as coisas se ela transa com você de qualquer jeito? Foda-se se ela é miserável. Você também é. Nada mais importa a esse ponto. O que é uma grande referência à próxima rota que vamos ver. O que tá te segurando? Só pensando. Que se dane, hora de ir. Espera. O quê? Não vai mudar de ideia de novo, e isso já tá decidido. Não é isso, eu só... Tá dolorida? Um pouco, por quê? Queria fazer direito. Deixe-me fazer valer a pena. Não? Pode se quiser. Carl Kultman aluga um apartamento de 1 quarto. Ele arruma um emprego bosta em atendimento aos clientes e descobre que está cheio de dívidas. Isso te irrita porque você se esforçou tanto para não acumular dívidas na faculdade. Boa parte do salário michuruca do Carl vai para os cobradores, o resto mal paga as contas. Se não fosse pela sua esposa ilegal, você passaria fome. Ela trabalha como batedora de carteiras, roubando almas e carteiras, e ocasionalmente os pedaços que restam do seu coração podre. Algum tempo depois, você chegou em casa. Seu cheiro é uma mistura de bacon e vômito. Esse é o preço de trabalhar no restaurante de carnes e carnes. O famoso diploma de letras de Andrew Graves não significa nada para Carl Kultman. Agora, nesse último cenário, temos o armário cheio de roupas e carteiras que a Ashley roubou. Eles podem ser úteis no futuro. Nesse mesmo armário, vemos adesivos que brilham no escuro. Andrew diz que Ashley precisava tê-los, então aqui estão. Ao interagir com a fechadura inexistente da porta, o narrador nos diz que nós a quebramos quando Ashley se escondeu de você no banheiro. O buraco na parede te lembra o porquê nunca irritar a Ashley quando ela está com uma frigideira. A geladeira não tem carne humana. Ao interagir com a mesa, o narrador diz que dormir de conchinha com a Ashley muito bêbada te levou ao melhor sexo da sua vida. Quase como se vocês se amassem de verdade, apesar dela ter tido o maior surto da sua vida no dia seguinte. Você não entende qual o problema, mas tenta replicar isso.
Ashley deve ter sido sumonada no banheiro. Tô de volta. Bem-vinda de volta. Pega. Ele te entrega a carteira de motorista de alguém e você coloca na lista de coisas que talvez sejam úteis. Eu trouxe a coisa que você pediu? Certo. Eu vou tentar agora então. Bem, não tá pronto ainda. Precisa de 1 minuto. Tá, agora deve estar pronto. Bom, e como é que se lê isso? Você pega as instruções dela e está escrito: se a fitinha no final ficar rosa, parabéns, você está fudido. Puta merda! Isso é tudo sua culpa, seu cabeça de merda fudido. Eu sei, me desculpa. Você não vai tê-lo, certo? Claro que não. Eu finalmente tenho você só pra mim. A última coisa que eu quero é um catarrento gritando um monte de merda e tirando sua atenção. Pessoalmente, eu já joguei minha juventude fora criando uma. Eu não quero passar por isso de novo. Eu deveria ficar ofendida com isso. Bom, tanto faz. O bebê não seria todo fudido de qualquer forma? Provavelmente não. Nossa família não tem histórico de incesto. Apesar de ser mais provável ter problemas. Então, eu não eliminaria essa possibilidade. Eu acho que seria todo fudido. Porque você é. Bom, isso... Mas, mais do que isso, ele seria burro. Sim, porque você é burro também. Precisa ser um tipo especial de burro para acabar nessa situação. Beleza. Pegue uma identidade e tenha certeza que não é de alguém que está morto. E como é que eu vou saber disso? Se vira, idiota. Ei, não fale comigo assim. Eu sou a mãe do seu filho feio. O caralho que você é. Acelere antes que eu arranque essa merda de você com um cabide. Vou transformar isso numa sopa, seguindo suas preferências. Tanto faz. Você ficou e conversou com a puta da farmácia de novo? Eu tenho que ser legal, ou ela vai achar que eu sou um cara que bate na esposa. Você é o cara que bate na esposa? Tanto faz. Agora que o dano já foi feito, eu deveria te fuder até a última gota. Meu Deus, você é um porco. Se mate. Isso é uma permissão ou um convite? Você sabe muito bem que não é nenhum dos dois. Como é que você conseguiu fazer uma merda como essa? Você não só não conseguiu alcançar nada, mas você não conseguiu colocar um fim a toda essa inutilidade. O seu relacionamento continua uma bagunça. Você não pagou por nenhum dos seus crimes. Você não tem controle sobre sua própria vida. E a sua coluna lembra assustadoramente uma minhoca de goma. Que alvoroço todo para acabar exatamente de onde você saiu. A única coisa que mudou é o sofá, porque nele ela abre as pernas e finge gostar de você. Ela arranha você forte o suficiente para arrancar sangue, e você diz para si que é um fetiche. Mas na verdade, ela apenas quer te dar um pouco da dor que você causa. Você a ama o suficiente para saber disso, mas ainda assim a odeia demais para se importar. Bem, é aqui que a vida te trouxe agora. Pelo menos ela está segura nos seus braços nos dias em que você não ressente ela. Ela continua sendo uma infantil, desrespeitosa, insegura, egoísta e uma vadia de mulher. Você se tornou violento e patético. As sombras encharcadas de ontem de um homem. Sempre juntos, nunca felizes, nunca e nunca. Mas ela é sua, ela é toda sua. Você aceita a situação como ela é. Ela aceita a situação como uma piada. Como duas baratas se escondendo no seu próprio buraco infernal de um apartamento. Tiros e tal. Fim. Bom, diferente da rota Leyley Wings ou da rota do Andrew, aqui não vemos uma vitória entre aspas individual, mas uma continuação de tudo, porque Andrew é tudo o que ela vai ter e Leyley é tudo o que ele vai ter. No fim, vocês voltam para o caixão porque a única coisa que mudou foi o sofá. Desde cedo, Andrew foi ensinado pela sua mãe a fazer o, entre aspas, certo. Foi ensinado que Ashley era sua responsabilidade, que todo o resto era uma obrigação sua. Sem escolhas, você acabou tendo que obedecer, reprimir suas emoções e ser o certinho para si e para o mundo. A futura dependência que você começou a ter nela
também veio acompanhado da sensação de que você precisa ser um bom irmão. Você precisava se sacrificar por ela, se responsabilizar por tudo relacionado a ela, e assim você se mantinha longe de problemas. Mas ele sempre soube que não era sua responsabilidade, por isso ele diz que venceu no próprio jogo da mãe, pois ele não foi enganado, e ele está morta agora. Ashley passou por algo semelhante. Pois o abandono da mãe a levou para uma espiral decadente. Ela precisa da atenção que só encontra no irmão, mas nem ele gosta dela. Ela é uma pessoa complicada, pois, como eu disse, ela se rebaixa porque é solitária, e é solitária porque se rebaixa. A sensação de ser um lixo inferior às outras pessoas deixa de ser uma ideia e se torna sua realidade e sua forma de enxergar o mundo, considerando o que você passou. Ela só tem a você, que pode ir embora para sempre a qualquer momento. Para ela, nada importa, mas ainda assim machuca muito se sentir obrigada a machucar outras pessoas para garantir o que precisa. Entretanto, você não pode deixar isso te atrapalhar. Então, ela compartimentaliza. Ela separa os seus sentimentos do que julga como necessário. Quando ela pede para Andrew fazer sexo com ela sem estar excitada, ela não faz isso porque quer, mas porque ela precisa fazer isso. Ela precisa se jogar para a merda e fazer algo que não quer para ter algo que mantenha a atenção de Andrew. Isso é um sacrifício por Andrew, mas ele não reconhece o quanto ela, entre aspas, te ama. Assim como ela não reconhece o quanto Andrew sacrificou para ficar com ela. Porque ele é um mentiroso que se tornou violento e patético, e você é uma infantil que o irrita e é egoísta. Nesse final, além de ninguém reconhecer os sacrifícios do outro, vocês falharam em consertar as coisas. No começo do jogo, Andrew expressa o desejo de deixar Andy e Laylee e ficar juntos de forma saudável, mas logo fica claro que isso nunca vai acontecer. Ashley insiste em ser a Laylee por medo e não abandona seu comportamento. Andrew deixou de ser o Andy e queria o crescimento da Ashley, mas você tentou de tudo e nada dá certo com ela. Na sua relação, qualquer coisa pode ser uma desculpa para continuar essa farsa. Ninguém se ama como todos precisam. Eles, no máximo, se aturam para um fornecer a necessidade do outro. Sempre juntos, mas nunca felizes. Nunca e nunca, mas ela é sua, é toda sua. Para que você se daria ao trabalho de ajudar ela a ser melhor de verdade, já que ela vai transar com você de qualquer jeito? Nada mais importa a esse ponto. Você só aceitou o que está acontecendo, porque isso não vai terminar bem de qualquer forma, como vimos nos outros finais. Essa farsa é tudo o que vocês têm, e ainda assim, falharam em consertar as coisas. Vocês só terminam presos em um novo apartamento. Que alvoroço todo para acabar exatamente onde você saiu? No caixão de Andy e Laylee. Agora vive Andrew e Laylee. Infelizes e piores do que nunca. Como baratas se escondendo no seu próprio buraco infernal de um apartamento.